Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Entre Irmãos. É sempre uma alegria tê-los aqui em torno dessa mesa para a gente poder partilhar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa vida, partilhar da história do nosso convidado também aqui, para vocês conhecerem o trabalho que nossa comunidade faz, aquilo que nossa comunidade realiza, é aquilo que nós levamos da palavra de Deus para a vida das pessoas. Numa segunda-feira de carnaval como essa, podendo ter você aqui conosco para ouvir e compartilhar da história de mais um dos nossos irmãos aqui sentado à mesa. E esse podcast só é possível graças às empresas que acreditam e contribuem para que ele fique no ar, para que o nosso canal no YouTube continue no ar, ajudando assim a divulgação do Evangelho, a divulgação do nosso trabalho e também as obras missionárias da nossa comunidade. E essas empresas são EverSafe, Depósito São Cipriano, ABS Infraestrutura, Edip, Ariane Cantador Fotografia e Social Media, Visual Corte Laser e nossa produtora JS Áudio e Mídia. Você que tem a tua empresa, quer até vincular tua marca também a um canal bacana, que leva boas notícias, leva sempre coisas positivas, só entrar em contato com a gente, a descrição está aí embaixo do nosso vídeo, vai ter o telefone da nossa produtora, vai ter o nosso telefone, entre em contato e você vai ver que na verdade não é nem um patrocínio, é uma colaboração que você faz somente para manter o nosso canal ativo e no ar. E eu quero dar as boas-vindas a ele que está sempre aqui do meu lado, sempre comigo, o irmão Francisco, seja bem-vindo. Os nossos cumprimentos a você que nos acompanha, né? Aqui depois de uma paradinha, né? Para refrescar no final do ano, estamos retomando aqui, iniciando mais essa temporada. Então, sejam bem-vindos e hoje temos um convidado muito especial para bater um papo. Isso mesmo, está sentado aqui à mesa hoje conosco, ele que já vai se apresentar, o nosso irmão Hugo, que está aqui na comunidade e que está com a camiseta aí do 12º Movimento Abatais, que assim que chegou participou desse evento também, mas eu vou deixar para você falar mais um pouquinho à frente. Seja bem-vindo, Hugo, muito obrigado por ter aceito o convite. É isso aí, Marcão. Boa tarde. Boa tarde. Para mim é uma honra, tá, irmão Francisco, estar aqui participando com vocês. Boa tarde a todos vocês aí que fazem parte, né, dessa comunidade. E vamos contar um pouco aí da nossa história, né? O nordestino que veio de lá, da terrinha seca, chegou aqui no estado de São Paulo, né? Começou a trabalhar, lutar bastante. E pela graça de Deus a gente conseguiu chegar até aqui, né? E vamos aí bater um papo bem legal. É isso aí. Irmão Francisco, vamos começar com sua pergunta-chave. Hoje é duas perguntas. Hoje são duas perguntas. Não, é porque o nome dele eu vou falar no composto e ele vai ter que dar a explicação no composto. Por quê? E eu vou perguntar então, quem é Hugo Sincero? Então, Hugo Sincero. Hugo Sincero, eu quero saber, quem é Hugo Sincero? nas redes sociais eu dei uma mudada. Antes era Hugo Henrique Silva, que é meu nome, né? Uhum. Aí, de repente, eu, como liderança que sou comunitária lá na cidade de São Bernardo do Campo, aproximadamente 810 mil habitantes tem lá. Sim. Só que atualmente eu estou presidente de uma associação de bairro lá de proprietários, né, de moradores. E quando eu cheguei lá nessa época, eu percebi que se levantavam algumas pessoas para se dizerem lideranças só para ganhar nome e pensar no próprio umbigo. E eu via que a população sofria muito. Até então, nessa época, eu trabalhava registrado lá em um prédio, né, como vigia noturno. E eu vi que a população precisava muito de uma atenção de alguém que realmente os representasse. E foi aonde, diante disso, eu comecei a procurar algumas pessoas lá no meio do poder público que pudesse enxergar mais a necessidade desse povo, né? E foi aonde eu conheci algumas pessoas e a gente começou a pegar as demandas e passar para frente. Só que diante disso, quando a gente se doa muito, né, inclusive até parecido com a reflexão que teve hoje,
que eu tava vendo muita gente começar a te criticar, né? Olha lá, tá querendo aparecer, chegou agora, nem é morador do bairro, nem nada. Teve pessoas que fundaram um bairro e foi só engatinhando e não fez nada, né? E hoje, pela graça de Deus aí, muita gente que vai estar vendo o vídeo vai estar podendo confirmar a evolução que a gente conseguiu fazer. Hoje eu posso dizer que eu deixei um legado. Caso eu não volte mais para São Bernardo do Campo, eu fiz muita coisa lá que muitas pessoas deveriam ter feito, né? Aí, diante disso, a gente vai acumulando muito estresse, muita dor de cabeça. Várias lideranças aí, né? Tanto espiritual quanto comunitárias, precisam se aproximar, né, de Deus. Tem que se apegar mesmo, porque senão você fica frágil de alguma forma. Porque quando você pega a dor do próximo para cuidar, para ajudar, você acaba não se blindando e isso fica muito difícil. Foi onde eu adquiri muito estresse, muita dor de cabeça, não estava conseguindo dormir direito. E eu falei, eu vou dar um tempo de São Bernardo do Campo um pouco. Só que o pessoal tá todo mundo me ligando. Hugo, cadê você? Vem embora, vamos fazer vistoria no bairro, tem isso para acontecer. Mas mesmo assim, quando eu tenho um tempinho, eu vou ali, eu resolvo algumas coisas, eu mando mensagem direta e a gente vai desenrolando isso aí. Porque assim, São Bernardo é uma cidade grande, só que ela tem 64, 70 e poucos bairros, porque já aumentou, né? A cidade vai crescendo de uma forma que nem o pessoal lá sabe explicar direito, vai crescendo desordenado. E o nosso bairro está passando por infraestrutura lá, saneamento básico, né? Os moradores estão conseguindo ter dignidade agora, porque antes só tinha uma escola lá, luz e água pessoal. Pronto. E diante disso eu não estava me cuidando, não tinha tempo nem limite. Aí acabei estourando, né? Uhum. Aí consegui, através do meu pessoal, conhecer a CMDM, né? A comunidade aí, Divina Misericórdia. Só tenho a agradecer, porque desde então, quando eu cheguei aqui, a minha cabeça começou a abrir, consegui ter um pouco mais de paz, né? Participei até do movimento aí. Batatais foi muito importante para mim. Inclusive, vamos juntar uns irmãos aí para a gente marcar uma hora para fazer, né, começar os treinos aí para a gente participar do 13º, que vai ser esse ano agora. Aí o sincero, então, é isso. A sinceridade... O sincero foi através... né, eu dei até uma volta aí, mas o sincero foi através disso que eu comecei a me movimentar, né, para dar uma atenção maior para o povo, e o pessoal começou a falar, olha lá, tá puxando sardinha para isso e aquilo, cara. Aí eu comecei a falar as verdades, coisas que eles não gostavam de ouvir. Não estava acostumado de ouvir, porque muita gente via uma autoridade perante e ficava com medo, ficava tudo assim, só que eu sabia conversar com eles. Eu falava para eles aquilo que a população queria ouvir, eu dava voz ao povo, na verdade, né? Porque se você chegar numa autoridade, você for falar para ele, só ficar naquela... sabe, contando vantagem sobre a sua pessoa própria em si, nada se resolve. Foi onde eu cheguei e falei, o pessoal tá precisando disso, tá precisando daquilo. Iniciamos com a Praça Parque e hoje o bairro tá passando por tudo, né, que, assim, o pessoal precisa para ter dignidade. Estamos entrando no mapa geográfico da cidade, na verdade, né, porque não existia esse Parque Imigrantes. E pela minha transparência nas redes sociais, comecei a fazer os vídeos lá e tudo, inclusive colocar hashtag lá, o Sincero, o hashtag Parque Imigrantes, tem mais de 1000 publicações que eu fiz, né, referente a essa questão. Aí eu fui na rede social e mudei. O povo fala, não, esse negócio de sincero, tá sendo muito sincero. Cuidado, você tá falando com pessoas, né? Mas eu não tava faltando com respeito, né? Jamais. Uhum. Nunca faltei com respeito a ninguém. Aí o sincero tá explicado. Sincero agora, tá por aí. Agora o Hugo. Esse Hugo, quem é? Você falou, você veio do Nordeste, ou a sua família de lá, seus pais? Como é que é essa história? Na verdade, eu vim para cá em junho de 2008. Mas você nasceu onde? Nasci lá no Pernambuco, na cidade de Caruaru. Caruaru, Pernambuco. Quando era... Quem que nasceu em Caruaru, que é famoso, hein? Tem muito, né? Muita questão de música também, o pessoal fala de Caruaru, né? Do Nordeste, lá na cidade de Caruaru. Garanhuns, né? Garanhuns é o pessoal. Não, ficar em Caruaru que é melhor. Eu conheço a região lá de Garanhuns também, é meio... Não, mas eu tenho um genro que é também de Pernambuco. Tem família lá nessa região. Uhum. Hoje tá melhor, né? Mas já foi uma região muito sofrida. Já o sertão, infelizmente... Eu acompanhei... Antes de vir para cá, que eu morava lá na região, eu trabalhei muito com o pessoal que vendia crediário, né?
Lá o pessoal que mora no interior, no sítio, tem a dificuldade de ir até o centro. Aí as pessoas vão até lá. Aí, então, o pessoal alugava uma casa, pegava os móveis, né, uma casa grande, alugava pegava os móveis e levava lá com a caminhonete até a casa do pessoal. E vendia parcelado e etc. E muita gente sofria. Eu via lá a dificuldade do povo, né? E o quanto aquilo me ensinou também. E com o tempo que foi passando, né, parei de estudar, infelizmente, a 6ª série, porque... Você veio junto com seus pais ou seus pais ficaram? Não, meus pais ficaram lá. Ah, ficaram lá. Minha mãe, ela me teve lá na volta do 2/11/1987. Volta né? não, foi 2/11/1987, dia de finados. Porém, o relacionamento dela não foi muito... Você não tem 40 anos? Eu tô com 39. Olha só. Novinho ainda. Tá novo ainda. Aí, de repente, ela teve um relacionamento, foi curto, com meu pai, né? Teve o meu irmão, aí teve... Quando foi para mim nascer, com pouco tempo, ela se separou do meu pai, né? E foi meio complicada a Então, você não situação. conheceu seu pai? Não, eu conheci ele Depois? algumas vezes, depois que eu estava um pouquinho grande e tal. Inclusive, quando eu vim para cá, para São Paulo, com o tempo, eu estava planejando voltar lá para mim bater um papo com ele, né? Conversar, para conhecer, porque quando a gente amadurece, fica mais fácil da gente, né? Entendi. Porque fica Ele tá só lá ouvindo... Ele tá lá no Nordeste ainda. Tá agora tá. no céu. Porque ele foi policial militar por muito tempo, né? Sargento Paulo Fernando Guedes. Era cabo. E tinha uma empresa de segurança. Só que ele se aposentou e durante a trajetória aí fez muitos amigos, né? Aí ele foi fazer o fechamento de um mercado. Na verdade, só acompanhar o pessoal fechar. E foi onde os meliantes chegaram lá. Um Para levar a pistola dele, acabaram assaltando e ceifando a vida do meu pai. Oh, meu Deus. E eu tava para ir daqui para lá para conhecer ele. Que né? ele faleceu. Aí ele tinha falecido. Aí, nem vem mais, cancela a viagem, porque infelizmente mataram seu pai. Aí eu, caramba, eu tinha conversado com ele uma vez só, mas foi jogo rápido assim, sabe? Eu era molecão ainda na época. Porque foi um relacionamento que durou um tempo, mas Agora, não durou tanto. Você saiu então você não veio nem com seu pai nem com sua mãe, você saiu de Pernambuco. Por que São Bernardo do Campo? Você já tinha parente lá, amigo, uma coisa? Não, eu falei, Então, eu vou na verdade, São Bernardo, meu irmão, ele veio de lá com um violãozinho nas costas e uma fronha enrolada, né? Seu irmão é músico. Não, meu irmão, na verdade, ele é pastor evangélico de uma igreja lá em São Bernardo, São Bernardo do Campo. Inclusive, hoje ele está presidindo a igreja, né? E ele veio para cá, se deu bem, né? Graças a Deus foi fluindo. O meu tio acolheu dentro da casa dele, eles estão se ajudando lá até hoje na igreja. E como ele viu que São Paulo, mesmo com algumas dificuldades que ainda tem, hoje é a oportunidade. Quem quer realmente, São né, Paulo consegue. Dá oportunidade. Eu costumo dizer... É muita coisa, né? São Paulo é um mundo, né? A grande São Paulo, assim, englobando, né, cara, Guarulhos, Osasco, etc. Tal, o ABCD, FE, M, tem tudo ali, né? É, isso mesmo. Eu costumo dizer que só não é bom para morar, Isso. mas para negócio, para emprego, para lazer, para estudo, Exato. cultura. Aham. Ali você encontra, por exemplo, se você imaginar no campo da educação, tem universidades e mais universidades, cursos, Tem qualquer tudo, coisa né? que você Tem, quiser. tem tudo. Né? Na cultura tem tudo que você quer, seja na área da arte, do teatro, etc. Da música. Então, quer dizer, São Paulo Cultura realmente urbana, né? tem Tem. essa coisa, essa riqueza, né? Tem, inclusive São Bernardo do Campo. Agora eu só falo que para morar... não é. Mas é que pra ter tudo isso, o povo tem que morar, tá ali, né? Precisa tem que ter morar gente. Pra também. ter gente, tem que estar morando. Mas São Paulo apresenta todas essas possibilidades. Tem muito. E eu já quero engatar na pergunta, falo assim, como que foi pra você, né? Tudo bem, Caruaru não deve ser tão pequeno, mas a gente tá falando lá do Nordeste. Uhum. De repente chegar, que você veio direto pra São Bernardo, então, que o seu irmão Eu vim estava. direto para São Bernardo, isso mesmo. Como foi chegar num mundo desse tamanho? Né? Cara, Porque pra o mundo mim, cresce muito, né? É verdade. Porque lá era uma cidade pequena, porém eu comecei a... Desde criança, na verdade, eu era aquele garoto que ficava ali na calçada, mas sempre conversando com pessoas de maiores idade. Aí a gente vai pegando um certo amadurecimento. E saí de casa cedo, fui começar a trabalhar nas cidades vizinhas, né? Fazendo um trabalho lá de cobrança, de crediário, vendendo móvel, etc. E a gente vai começando a desenrolar um pouco mais. Você começou com quantos anos?
Eu tinha uns 13 anos por aí, quando eu comecei a ir pra rua. Pro Só mundão, para né? entender um pouquinho assim, até a gente tá falando de cultura, né, e pensar no Brasil desse tamanho, eu tô falando assim de vender crediário, né? Então a gente está acostumado, nós aqui, nós vamos até a loja, compramos um móvel, um Hoje nem na eletrodoméstico loja não vai. e parcelamos. Hoje nem na loja Na não vai. internet. Lá como que funcionava quando fala isso, vendia crediário? As pessoas meio que levavam o produto para as pessoas verem se queria e se quisesse. Exatamente. Era exatamente isso. Então Exatamente colocava, sei lá, em cima de uma caminhonete, um sofá, uma cama, um colchão. Colocava o colchão, um armário, o colchão, o guarda-roupa, o colchão, o rack, o colchão, sabe? E sempre o colchão no meio para ir Para ir segurando. segurando a carga. E por último jogava os 2 sofás. Aí a gente jogava a corda e amarrava e ia para dentro do canavial, os local longe, onde era difícil mesmo. Porque tanto as lojas cobravam um absurdo de caro, quanto o transporte para ir levar lá eles não queriam levar, porque era difícil o acesso, principalmente em temporada de corte de cana, essas coisas. Então era praticamente uma loja ambulante. Uma loja ambulante, exatamente. Só que ele é o crediário, né? Cobrava um valorzinho. Eu vivi um pouco disso, não lá no Nordeste, aqui Aham. na nossa região. Da zona rural antiga, Sim. né? Que nós tínhamos aquelas grandes fazendas com os colonos, né? Uma fazenda chegava a ter 40, 50 famílias morando nela. E eram fazendas que às vezes ficavam 20 quilômetros da cidade, cidade pequena mesmo. Eu lembro que o pessoal chamava de mascate, eu não sei se tem outro nome em outra região. Aquelas pessoas que se vender roupas. Isso. Então, aquilo levava lençol, fronha, levava cama, mesa e vestido, banho. A gente calça, conhece como mais ou cama, menos, mesa e banho. cama, mais ou mesa e menos. banho. Cama, mesa e banho. Exatamente. Essa Toalha, parte eu etc. conhecia. E aí eles iam na roça, porque o povo da roça não vinha para a cidade. Aham. Eles iam e as pessoas compravam e era no fio do bigode. Porque não Eles só tinha. anotavam o nome da pessoa e o valor da parcela. Exato. E aí todos os meses eles passavam Passavam cobrando. cobrando e as pessoas reservavam dinheirinho. Reservava pagavam certinho. Não, tudo bem, mas eu. É o crediário, você faz É, o Você crediário. falou de roupa, coberto, tudo bem, isso daí eu entendi. Mas eu achei curioso a questão do de móvel. móveis, né? Do móveis. Né? Porque eles começaram, na verdade, com essa questão que o irmão Francisco está falando. Com a cama, mesa e banho. É panela, é copo, é escorredeiro, um monte de coisa. Porque era mais fácil deles levar até na moto. Aham. Aí viu que aquilo ia dando certo. Chegava na casa do pessoal, eles não tinham os móveis, poxa, vamos trazer os móveis. Aí foi fazendo. E todo mês que chegava, e pegava só o nome da pessoa, Maria, não sei o quê. Aí o sítio e É tal. o fio do bigode. E tava certo, fio de bigode. Uma vez, olha, aconteceu uma coisa que é memorável até hoje. Eu cheguei lá nessa cidadezinha, a casa de barro, né, que eles fazem entrelaçado assim, faz de barro. O piso não tinha piso nenhum. O chão batido. É, o chão batido, batido. E a senhora tava com o dinheirinho lá da prestação. Porém, ela tava dando para os netos dela, porque infelizmente tem muito disso. O pessoal lá não tem opção, as filhas acabam indo trabalhar na cidade, fazendo alguns serviços, né, meio que complicado, e quem fica cuidando é As avós. as avós. E ela tava dando tipo uma sopa com palma, essas palmas de gado. Aham. Tipo, um cacto, cacto, né? Um cacto. Isso, que eles cortam, colocou lá. Mingau. Aquilo nos doeu o coração e ela tava com a prestação na mão. Aí tem o Edil, o rapaz que eu tava cobrando com ele, porque na verdade eu vi que nem o escudo dela atrás da moto, porque lá tinha muito assalto e aquela região ali de Serra Talhada, aquilo ali é perigoso mesmo. Inclusive a polícia pegou aquele cara lá que tava fugindo lá. Lembro. Foi o pessoal da Celzac. Então, cara, ela tava dando essa sopa para as crianças de cacto e nos partiu o coração. Na época, eu acho que era R$10 por dia que eu ganhava, eu tirei lá uns R$10 do bolso, o menino não levou o dinheiro da prestação, deu mais um dinheiro para ela, pediu para ela fazer uma despesa, né, para casa. Ajudar as crianças. Para ajudar, porque tinha gente também que se escondia, entre, né, outros, mas foi muita experiência de vida que a gente foi adquirindo com o tempo. Mas até hoje mesmo tem pessoas que não têm o acesso, né, que a gente tem hoje. Que Mas Uma eu realidade falo, muito distante, a gente né? faz as campanhas da fraternidade, recentemente falamos de fome, e aí eu costumo dizer o seguinte, mesmo, não vamos ficar só lá não. É claro que às vezes quando a gente fala de fome, a gente pensa aquelas criancinhas lá sem roupa lá da África, com as bacinhas na mão. Exato. A cena que vem na nossa cabeça, principalmente na ação da própria igreja, tem a Ajuda a Igreja que Sofre, a AIS, que é internacional. E tem muitas igrejas evangélicas que fazem um trabalho maravilhoso na África de, inclusive, distribuir alimentação. Então a gente fica pensando que está lá.
que é que nós não temos isso. E eu costumo sempre, por onde eu passo, eu sempre falo isso, mesmo aqui no estado mais rico da nação, que é o estado de São Paulo, ainda encontramos barracos onde existem muitas latinhas vazias. Por que eu filo lata vazia? É só guardar os mantimentos nas latinhas, né? Arroz, uma latinha de feijão, uma latinha do... E tem gente que às vezes, de noite, eu já vi isso aqui, a pessoa mistura um fubá lá com água e açúcar e dá pra criança, porque não tem outra coisa. Exatamente. E o senhor falando disso, eu não sei se o senhor vai se recordar, já faz uns bons anos, uma vez, a comunidade, nós fizemos uma campanha sobre a questão da fome, né? E as pessoas, quando o senhor fala assim, a imagem que tem é lá na África, né? Eu lembro que a gente fez um panfleto, tanto online quanto físico, que a gente colocou umas fotos de algumas crianças do Nordeste. E eu lembro que nós recebemos reclamação de pessoas que a gente estava expondo demais a... O senhor lembra disso na comunidade? A gente estava expondo demais a realidade do Brasil. Né? Então, e a semana que vem nós vamos estar aqui falando sobre a campanha da fraternidade desse ano, né? E as pessoas às vezes criticam tanto, mas é importante a gente ver isso, porque quando hoje nós falamos, a gente está falando de loja, que hoje nem na loja mais nós vamos, né? Que a gente tem o celular, de contrapartida no mesmo país, cidadãos igual nós, brasileiros igual nós, estão comendo sopa de cacto, sopa de palma. Exatamente. Né? Ali, muitas vezes, fazendo, imagino eu, que não é num fogão, não é numa panela, é numa lata, de repente numa fogueirinha no chão, né? Porque essas pessoas não têm acesso, elas nem conseguem ir à loja comprar algo. Então é importante a gente trazer essa reflexão nesse podcast para que nós precisamos entender, enquanto brasileiro, que o Brasil ele é muito plural, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo também. Positivo. Inclusive, não faz muito tempo. Assim, eu costumo postar mais as coisas referentes a trabalhos de infraestrutura e obras que a gente faz. Mas tem a área da saúde também, que a gente atua bastante. Inclusive, tinha hora que eu acordava de madrugada, o pessoal me ligando, precisava de uma ambulância, disso, daquilo, aí tem que ligar direto para o pessoal forte. E a parte do assistencialismo de alimento. Tinha dia que eu soltava lá nos grupos, ia nos mercados que eu conheço pessoal, tô precisando disso, saiu com a motinha lá, saía com os braços tudo, ficava cortado, mas ia na casa do pessoal que eles me ligavam. Só que antes disso eu fazia uma visita para ver de fato se precisava. Quando tinha alguma cesta básica, coisa para doar esse tipo, eu via realmente o que ele precisava, se estava precisando, e o porquê estava naquela situação. Porque muitas das vezes é falta de uma oportunidade, né? De um aprendizado. Às vezes a pessoa está desempregada, ele não tem um emprego. Vamos lá que a gente tenta ajudar de alguma forma. Né? Mas, assim, até hoje acontece isso. Mas o que o Marco falou do positivo e negativo, veja bem, mesmo aqui, claro, na região do ABC, aqui na região de Ribeirão Preto, nós sabemos que, às vezes, vamos pegar os incentivos que o próprio governo faz, são mais do que necessários e somos a favor. O problema está na execução desse planejamento, às vezes pode ser até bonito. Mas quando vai para a prática, para a execução, e aí então vamos pegar o exemplo, que é mais famoso, né? Que é o Bolsa Família, e de repente você vê que tem pessoas que não precisam que estão recebendo, então aí vira essa salada. Pessoas que precisam, e aí acaba muito, que não recebe. Né? Quem precisa, às vezes, está bloqueado. E quando você bloqueia, é o sistema que bloqueia. E o sistema não consegue saber se tem criança pequena lá. É a mesma coisa que eu vi uma reportagem agora, esses dias, aqui da nossa região, cortaram a energia elétrica de uma casa onde havia pessoa idosa, onde havia criança. Isso não pode, né? Saiu a ordem para cortar, o funcionário recebeu, ele chegou lá, cortou. O funcionário nem sabe, né? Isso me fez lembrar a mãe da Rosana, né? Uma pessoa que... ela é tia do Renan, né? Agora o nome dela me deu branco aqui, né? Porque ela já faleceu, mas ela faleceu com mais de 90 anos, e ela contava uma história interessante, né? Porque a família dele, principalmente dela, a Rosana, tem toda uma história de lutas e etc. E ela morava, não sei onde, lá para São Paulo, não sei se na Grande São Paulo, lugar que estava. E que foram cortar a energia elétrica dela, né? Que ela chegou, o cara estava subindo o poste com a escada, né? E ela perguntou: o que você está fazendo aí em cima, né? Eu falo: não pagou, vim cortar. Não, mas eu paguei, porque eu dei o dinheiro, começou aquela discussão. E aí não adianta discutir, né? Não. E a pessoa que tinha ido pagar não tinha voltado.
Então não tinha como ela provar. Não tinha como comprovar. Hoje é fácil, você pega o celular, você tira uma Aplicativo, hora, é. aplicativo. Mas não tinha. Antigamente você pagava uma coisa, demorava 4, 5 dias pra dar baixa. Exatamente. E ele falou, eu vou cortar. Ela falou, você não vai, porque eu tenho criança pequena. E começou a brigar. Falou, você vai cortar? Peraí, tô lá dentro, pegou uma garrucha. Ela contava isso, eu tô dando risada, porque ela disse que o cara desceu da escada que ele não voltou até hoje. Não Mas volta, eu- não volta. Que jeito, aí. Mas é claro, eu só contei para descontrair, né? Mas é apenas para fazer uma lembrança de que essa coisa de negativo e positivo que o Marco falou, infelizmente acontece. Infelizmente, nós temos, às vezes, programas e projetos governamentais que são bons e que acabam sendo fadados a fracasso, porque, infelizmente, nós temos. Eu falo nós porque eu sou brasileiro. Mas parece que tá no DNA, Deus que me livre, não tá, né? Não tá. Mas parece que essa coisa de corrupção parece estar no DNA do brasileiro. Infelizmente, Porque tudo algo. que faz começa bem, vai bonito, dali a pouco tem corrupção É dele. igual nós estávamos E é em falando, todos né? os Em todas- níveis. Eu não quero falar nem lá dos grandão, não. É em todos os níveis. Todos os Desde níveis. uma gorjeta num restaurante, desde um troquinho num pedaço, sei lá e o quê. Parece que tem corrupção em tudo. Parece que todo mundo acha que todo mundo é corrupto. Eu acho E que aí tem a algumas coisa não- coisas que são frouxas. Eles afrouxam algumas coisas, às vezes até teoricamente falando, é uma coisa linda, vai dando certo. Só que depois bagunça. Porque tem várias entidades aí, né, depois que eu comecei a mexer um pouco, né, tô engateando ainda nessa parte. Mas assim, depois que eu comecei a acompanhar um pouco mais, inclusive a associação lá, quando eu peguei, ela estava com o CNPJ ruim. Né? A gente ia perder o programa Viva Leite, que atende cento e tantas famílias. Aí é onde acontecia de quê? A mulher chegar lá braba, porque eu estou perdendo leite, não sei o que e tal, vieram me cortaram, mas tudo que ela ia comprar, ela colocava o CPF. E quando vai fazer o cadastro, Cruza depois. aí, entendeu? Poxa, a mulher tem uma renda, o marido dela trabalha não sei aonde, tarará, e acabava acontecendo isso. Só que assim, depois que a gente regularizou a questão, né, desse CNPJ, aí apareceu muitas pessoas interessadas em querer o número do CNPJ, porque ia sair um edital de tal projeto para querer colocar vinculada à nossa entidade, a instituição, porque vinha um valor tal, eles iniciavam aquilo ali, tiravam uma fotinha e depois parava. Entendeu? Então, infelizmente, tá assim, tem muita coisa que tá de qualquer jeito e infelizmente o pessoal acaba sofrendo. Eu faço parte de um projeto ligado à cidadania, até já tiveram aqui no podcast falando conosco, né? O Arnaldo de Brodowski e o outro irmão ali de Franca, que agora fugiu o nome dele, o Ezequiel de Franca. E nesse projeto a gente aprende que é duas coisas que o Brasil sofre, que é a questão da confiança e da verdade. Então, algo que infelizmente está enculturado no Brasil é o jeitinho brasileiro, que sempre é uma mentirinha, sempre é uma coisinha, sempre se dá um jeito. Exatamente. E isso gera desconfiança nas pessoas. E esse gerar desconfiança vai rompendo toda a fraternidade possível. Exato. Por causa que aí uma pessoa vai pedir, vai falar alguma coisa, a gente nunca tem aquela confiança instalada. Porque parece que é aquilo que o Francisco falou, né? Parece que tá na alma. E não tá. Isso daí foi trazendo, né, para o nosso meio, e nós precisamos voltar a ter confiança, nós precisamos voltar a agir na verdade. Porque dessa forma as coisas vão começar a melhorar. Exatamente. Hoje, igual a gente está falando do programa de distribuição de renda, o Bolsa Família, nós não somos contras, tem que ter. Tem que ter, só que precisa ser feito uma forma também de desligamento do programa. Porque o maior benefício social que um ser humano pode ter é o trabalho. Agora, é muito difícil a gente ver, e eu falo isso, sou criticado por isso, mas nós que estamos aí à frente, às vezes, de alguns processos seletivos de profissionais, a gente vê que pessoas, ela prefere ficar desempregada recebendo Bolsa Família, do que, de repente, trabalhar, ter o registro, né? E aí perde o Bolsa Família e, claro, nenhum emprego é seguro 100%. Né? Corre o risco de uma empresa quebrar, corre o risco de você não corresponder e ser mandado embora. Então aí fica assim, nós temos programas de entrada, onde se entra muita gente, mas sai muito poucas pessoas desses programas. Eu não lembro o nome do presidente norte-americano, agora falhou aqui, mas que dizia o seguinte,
o sucesso de um programa social se mede não pelo tanto de pessoas que entram, mas pelo tanto que saem. Pessoas que saem. Porque se você falar para mim hoje, olha, hoje nós temos 40 milhões de brasileiros que recebem Bolsa Família. Oh, beleza, 40 milhões. Aí o ano que vem você vem aqui e fala, vamos comemorar que agora chegamos 50 milhões, estão conseguindo pagar. Peraí. Então você está aumentando. Então tem uma coisa errada. Você não está dando para essas pessoas a capacidade de se autocontrolar financeiramente, de sair da dependência do governo e de ser livre. Não que a gente seja contra. Sim, mas sim. o bom seria isso. É muito triste quando a gente vê falar que, se você pegar a população brasileira que não é ativa, né? Então, eu estou falando de crianças, eu estou falando de idosos, eu estou falando de pessoas com deficiência que não física, têm condições de que não têm condições de exercer exercer atividade. Sim. Então, assim, se eu tiro esse grupo, gente, eu estou falando de milhões e milhões de brasileiros. É muita coisa. Aí eu pego aquele resto que ficou, que seria a mão de obra ativa, eu tenho 50% recebendo benefício. Tem alguma coisa que não tá. Então, quer dizer, a gente precisaria... E por incrível que pareça, o Brasil, ele é um país muito rico. Ele é rico demais. Mas sabe aquele rico que não sabe administrar seu patrimônio? Então, ou seja, se o cara... Hoje, o cara ganha 6, 7 mil reais por mês. Aliás, minto, ele ganha 3, 4 mil reais por mês. Ele tá ali se controlando e reclamando e tal. Aí aumenta o salário para 6, ele fala que não dá. Aumenta para 12, não dá. Nunca tá satisfeito. Não, tudo que der, ele vai gastar errado. Ele gasta errado, exatamente. Ele gasta errado. Então, eu fico pensando assim, não vai ser para mim, mas nós tínhamos que ensinar para as nossas crianças, desde pequenininho, essa administração da vida financeira. E eu acho engraçado porque a igreja tem essa preocupação. Quando vai no curso de noivos, ela fala essa administração da economia doméstica. Legal. O marido e a mulher precisam aprender a administrar aquilo que entra. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Uhum. E aí eu tenho que entender, peraí, eu posso comprar isso aqui, esse mês? Posso. Então compra. Comprei e paguei. Se eu não posso, eu não compro. Muitos relacionamentos hoje estão acabando por conta disso. E não estão perdurando tanto quanto os de antigamente. Porque eles faziam planejamento, sim, né? Tem outros fatores, é claro, né? Sim, sim. O que falava lá o... Freud? Não, Umbal, se não me engano. Ele falava da liquidez, né? Então ninguém quer nada Sociedade sólido líquida. hoje. Isso, ninguém quer nada sólido. Uhum. Por quê? Porque o sólido é aquilo que é firme, é aquilo que perdura. Então, Sim. mesmo no campo das relações hoje, você pode ver, né? Antigamente as pessoas namoravam por um bom tempo, noivavam, casavam e permaneciam juntos. Sim. Era uma coisa... Né? Hoje não, ninguém quer compromisso. Eu quero ficar. Tô ficando com fulano. Por quê? Porque amanhã eu não tô mais ficando, tô com outro já. Então, ou seja, é uma coisa assim que não dá estabilidade, não dá nada disso. Hoje as pessoas procuram compromisso simplesmente com elas mesmas. Sim. Né? E isso a gente vê no campo de relacionamento geral, né? Então, hoje apesar de termos alguns dados que pessoas vêm querendo, né? Os jovens vêm querendo constituir família, vêm querendo casar, né? Mas a gente percebe assim, o número de casamentos, o número de união estável diminui, né? diminui. A questão de ter filhos, né? Eu acho engraçado quando a pessoa fala assim, não, hoje ter filho é muito difícil criar uma criança. É muito difícil, mas eu fico pensando lá atrás, agora a gente tá falando desse povo que morava na roça, morava lá longe, não sei o quê. Não tinha... Então não é que é difícil, é que eu não quero ter o compromisso com o outro. Claro que a gente tem que ter consciência, tem que saber o que deve ser feito. Mas essa sociedade líquida que nós estamos, onde não se tem relacionamentos sólidos, não se tem relações sólidas, onde tudo pode ser mudado constantemente, ser adequado da forma que é melhor para o próprio sujeito, ocasiona tudo isso que nós estamos falando. Ocasiona a questão da desconfiança. Por que eu vou confiar em construir minha casa sobre aquela rocha, né, se de fato aquilo ali não é uma rocha, né? Por que eu vou confiar em estruturar um relacionamento em cima daquela pessoa se eu não confio, se a qualquer momento ela pode me trocar, porque a qualquer momento eu também posso trocar. E aí a gente entra na questão de mercado de trabalho. Nossa, como é difícil hoje ter um funcionário de longos anos, né? Então. De empresa. Antigamente era comum. A pessoa ela entrava numa empresa, trabalhava ali 10, 15. Eu conheço pessoas que trabalham a vida inteira numa empresa só. Uhum. Hoje quando fica difícil. 1 ano, 2 anos... Olha, eu estou coordenando um serviço faz 5 meses. Nós já trocamos 5 funcionários. Isso. Né? Porque, não é isso. Pega, sai. E às vezes você pergunta, mas você já tem outra coisa em vista? Não tem.
Vou procurar. Sabe? Não, Então, mas é assim, lá no bairro, eu acho que eu consegui vaga para umas 35 a 40 pessoas. Porque assim, a empresa vai lá, ganha a licitação e vai executar o serviço. Só que eles priorizam dar oportunidade para quem mora no bairro. Inclusive, eu peguei bastante currículo lá, a gente conseguiu para o pessoal, né, de bairros vizinhos também. Não por conta de transporte público, essas coisas, que eles pagam passagem. Para ajudar mesmo o bairro, para movimentar a renda local. Porque quando o bairro vai. Desenvolvimento econômico, exatamente, entendeu? Só que de 35, 40 hoje, se eu não me engano, só tem 2 trabalhando. A rotatividade. Entendeu? Por quê? É que nem o irmão falou, hoje se você trabalha registrado, você tem que cumprir compromisso, tem que estar ali numa seriedade, fazer a coisa certa. E muita gente não quer. E hoje tem vale gás, tem vale aluguel. E tem uma outra agravante que eu digo, a educação. A educação também. Por quê? Porque para você ter e exercitar, estar no exercício de uma profissão, você tem que estudar para aprender aquilo. Exatamente. Né? Não, eu estou falando estudar aqui no sentido de aprender a profissão. Não significa que você tem que ficar Não no estudo banco escolar, acadêmico, né? Pode ser o acadêmico, mas não significa só o acadêmico. Mas veja bem, hoje, por exemplo, a dificuldade que nós temos aqui na nossa região de encontrar pedreiro, pintor, encanador, eletricista, servente e pedreiro. Eu vi o pedreiro, ele fazendo massa, trabalhando sozinho, porque ele não conseguia encontrar um servente. Não consegue. Por quê? Servente. Não querem ou não sabem trabalhar. Então, é educação, você tem que aprender. Exatamente. Nós temos tantos cursos técnicos dessas áreas que eu estou falando, eletricista, encanador, etc. e tal, mas as pessoas têm que se sujeitar àquilo. E elas Tem não que querer, querem. né? Aquilo. Não querem. Aí é bem complicado. E quando você falou, mesmo no campo acadêmico, hoje nós estamos na crise terrível. Por quê? Implantaram uma política que eu não sei de onde. Eu já sei de onde saiu, mas não vou falar, porque eu não quero dar polêmica, senão eu dou muita polêmica aqui, né? Mas eu sei muito bem de onde saiu isso. Vamos destruir pela educação. Então, ou seja, hoje a educação. Eu falo por mim. Se eu pegar, eu nem digo meus filhos também já são de idade, né, mas são mais velhos que você, mas se eu pegar meus netos, minhas netas, eu vejo que esse está na 8ª série, está não sabe nada. Não sabe nada. Eu lembro que antigamente você fazia lá, se era ginasial, na minha época, se era como é que chamava lá, o científico, não sei o que, etc. e tal. Você estudava francês, você estudava inglês, você sabia matemática, você sabia química, física. Eu lembro que prova de geografia era o mapa da Europa, na época que a União Soviética existia, que tinha 22 países e você tinha que colocar o nome de todos com o nome da capital. Caraca. Isso não passava. Você tinha que ficar de segunda época, você repetiu o ano de novo. Sim. Hoje não pode reprovar. Passa. Não, Aí só passa sem saber passa. fazer nada. Exato. Aí entra na faculdade. A faculdade hoje foi o ensino superior no Brasil foi vendido. Eles são dos empresários. Então, ou seja, não existe, mas são pouco, raríssimas, né? Infelizmente, as públicas foram invadidas por ideologia e as privadas pela economia. Quer dizer, só visa lucro e dinheiro. Exato. Você pagou, meu filho, você vai ter o diploma. E aí você viu agora o resultado Haja visto dos da médicos. questão dos médicos, isso que eu ia questão falar. dos médicos. Quer dizer, você tem uma gama de médicos que ficaram 6, 7 anos na universidade e que não vão poder exercer a profissão agora, porque eles não conseguem, eles não entendem nada. 13 mil. 13 mil médicos. 13 mil pessoas. É um absurdo. Então, quer dizer. E aí não adianta a gente querer culpar, diante disso que o irmão está falando, mas a culpa é dos estudantes. Não. É o que ofereceram para É o que ofereceram para eles. Eles se alimentaram daquilo que ofereceram. A mesma coisa, se eu ver os meus netinhos, não os mais velhos, mas os mais novos, se eles voltam da escola dançando, que eles aprenderam a dancinha de rebolar lá, com gestos sensuais, etc., com 7, 8 anos de idade, é o que a escola está oferecendo para eles? É o que foi oferecido. É o que foi oferecido, por isso que ele verdade. aprendeu aquilo. E aí acaba a gente chegando nessa situação que o Francisco trouxe, né, de que onde a gente vê, basta hoje olhar na internet, as escolas públicas, as universidades públicas, não todas, mas a grande maioria, um grande número de pessoas ali dentro preocupada com ideologias seja ela a nível político, a outros níveis de situação, mas muito pouco preocupado com a formação acadêmica em si. Exatamente. Né? E a universidade ali, a pessoa tem que estar ali para uma formação acadêmica. Afinal de contas, ela é um profissional que vai atender a sociedade lá fora. E as particulares, muitas delas, preocupadas em passar um conteúdo bem O que você falou é imaginar que eu vou morrer logo, não vou ver isso, mas vocês que vão aqui ficar ainda, né, Janderson? Os nossos pico-ruchos, vão falar, os prédios que vocês vão morar são esses engenheiros que vão fazer. As estradas e pontes são eles que vão fazer, as ferrovias são eles, né? Os aeroportos, os portos são eles que vão fazer, e os médicos que vão te atender e atender daqui para frente são esses aí, ó.
Que segurança, hein? Não, são esses que estão lá. Isso, eu falei E quando a segurança, gente tem- imagina os policiais, etc., porque Sim. todos eles foram formados aí. Porque quando a gente tem Foram escolas, faculdades de qualidade, que vamos ser sinceros, públicas, a formação, o conteúdo É um pouco melhor. acadêmico é muito bom, né? Mas muitas pessoas, e eu não vou falar que são poucos, mas muitas pessoas estão lá dentro não estão preocupadas com esse conteúdo acadêmico. Estão preocupados em defender ideologias absurdas. Exatamente. Normalmente está falando do engenheiro. Tá, o engenheiro ele vai construir uma ponte, independente se ele vai construir uma ponte para pessoas que são de direita ou de esquerda. Todo mundo vai atravessar a ponte. Vai atravessar, vai E usar aí ele está aeroporto. preocupado ali em saber quem é direita e esquerda, e não está preocupado em saber dos cálculos de fazer o que vai ser feito numa ponte segura. Então. O próprio médico. O Ele próprio não tem médico. a Eu tô vida falando- que ele vai salvar. Exato. E aqui a gente está falando, e aqui não é uma crítica a ideologias, eu acho que ideologia é positivo, cada um tem que ser a sua, tem que se defender, mas saber onde se posicionar. Exatamente. Né? Eu acho que universidade, espaços onde nós precisamos ter a consciência que nós estamos ali aprendendo uma profissão, primeiro, para o meu sustento, sim, mas minha profissão vai servir a alguém. Exatamente. Então eu tenho que me preparar para melhor servir aquela pessoa. Agora que vai estar pouco. Não. Mas diante dessa situação aí que o irmão tá falando, é muito importante. Como a gente já passou por diversas coisas aí, a gente sabe. Tem alguns concursados lá em São Bernardo do Campo, que é de um outro partido, o que era antes, de um outro prefeito antes. Quando a pessoa chega na recepção para ser atendido, ele tem um atendimento super legal. Quando passa dali para frente, que é aqueles concursados que não pode ser mandado embora, são velhos de casa, eles não estão nem aí para o paciente. É o serviço público. Ou seja, fica aquela, entendeu? Porque não é o meu prefeito que me deu o cargo que tá lá, que eu vou fazer um má serviço para chegar lá na frente e ficar reclamando, entendeu? Então o ser humano em si, ele perdeu realmente, de fato, né, toda aquela visão de, eu vou me profissionalizar médico aqui para trabalhar, né, para fazer por amor. É como missão. É a missão, Não, entendeu? Isso é uma missão, profissão é uma coisa que eu gosto. Não é porque eu vou ganhar dinheiro, não é porque vai dar mais Exatamente. dinheiro, né? Então isso Infelizmente, O salário, o dinheiro, ele é uma consequência daquilo que você faz, né? não tem Mas dúvida. você precisa fazer com efetividade, qualidade, Exato. com amor, né? Igual eu como assistente social. Todo atendimento que eu faço, todo encaminhamento, todo relatório vai atingir diretamente uma pessoa. Então, independente Uma da família. ideologia daquela pessoa, independente da minha ideologia, eu tenho que olhar a pessoa enquanto ser humano. Enquanto ser humano. Olhar a família daquela pessoa. Né? Agora, se caso eu me deixo sobrecarregar de outras coisas, eu deixo de ter uma atuação profissional imparcial e Vai começo a ser parcial. Enviesado. Enviesado. E viés toda ao- atuação profissional, o senhor me corrige se eu estiver errado, mas a atuação do profissional ela tem que ser imparcial. Ética Exatamente. imparcial. Exatamente, entendeu? Então, Não importa. e hoje eu vejo que falta muito essa questão na formação. Entendeu? De entender as pessoas que vão fazer, que vão direcionar dessa forma. Falando a nível mundial, eu vi um vídeo esse tempo atrás na internet, onde eu vi médicos de um país, né, falando que se chegasse pacientes de um outro país, eu não vou citar aqui os países para não Não, provocar. vai dar problema. Mas, tipo assim, no país que eu estou, se chegar um paciente de origem tal, Eu não atendo. vou deixar morrer. Entendeu? No Brasil mesmo, eu tô abismado assim, que eles identificaram aí numa cidade aqui do estado de São Paulo, se não estou enganado, um hospital onde tinha técnicos de enfermagem que estavam matando os pacientes, Foi. aplicando Que juramento. desinfetante. Gente, Inquietante na veia. umas coisas tão Não absurdas. dá- parece cinema, né? Mas na realidade, aconteceu. É realidade. É realidade. E muitas das vezes eles não querem que isso vá para mídia. Né? Por isso que às vezes a gente tem até que se limitar a muita coisa que fala, Não, tal, e tem muita porque coisa eles querem deixar que a gente no às vezes, também não anonimato, fica né? sabendo, né? Não, Muita não- coisa. Hoje, com as redes sociais estando à mão de todo mundo, Exato. está muito mais difícil de você esconder. Agora, você imagina quantas coisas não foram escondidas antes Nossa. e que a gente não tinha. Mas quando você falava desse atendimento, eu me lembro aqui, no exercício, você está lembrando do seu pai policial, né? Eu também policial, no exercício da profissão policial, né? Então, quantas as vezes, no embate, seja ferimento, seja um acidente de trânsito, seja o que for, e não importa a pessoa que está ferida ali, é o bandido, é o preso, etc. E, tal. E você leva para o hospital. E Exatamente. chega lá, eles vão atender como um enfermo.
como uma pessoa doente que está precisando de socorro Exatamente. médico. E não, porque não vamos atender porque é bandido, deixa morrer, etc. Tal. Por quê? Porque ali faz parte da profissão dele aquilo ali, isso não tem dúvida. Mas eu falei que ia voltar para o Hugo para perguntar. Você falou que você estudou até a que série? Estudei até a sexta série. Sexta série. série. E agora vamos? Vamos pra cima, né? Vamos Inclusive, terminar em esse São ensino Bernardo. fundamental. Vamos terminar. Inclusive, em São Bernardo, eu comecei a fazer aquele Weija, né? Só Sim. que diante eu já ter acumulado muita coisa na minha cabeça, chegou ao ponto que eu não tava mais conseguindo, nunca tava conseguindo dormir de noite, porque às vezes o pessoal me ligava, saiu a transferência, mas precisa da ambulância adequada, isso e aquilo. Ficou correndo atrás de muita coisa. Muita Cabeça. coisa. Eu não desligava, inclusive, acabei separando, porque o celular do lado, dava mais atenção pro celular do que atenção pra mulher. Porque o povo me ligava, eu, na verdade, deixei isso acontecer, né? Eu não limitava horário nem demanda, porque aí tem a Secretaria da Assistência Social, tem a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte. Cada uma pessoa ali trabalha na sua função. E eu acabava acumulando de tudo, porque eu consigo resolver várias coisas. Inclusive, tem assessor lá que não consegue fazer o que eu faço, entendeu? Isso é uma coisa que a gente Isso me fala desgastou muito. a disciplina e a organização do nosso tempo em relação àquilo que é o tempo para o trabalho, o tempo para Deus, o tempo... Exatamente. Quer dizer, todo o tempo é de Deus, mas Todo aquilo tempo é que você dele. dedica exclusivamente para a oração, para estar na igreja, estar com os irmãos, aquilo que você dedica com a família, aquilo que você Exato. dedica com o lazer, não sei qual que é o lazer seu, né? Então, você, de repente, meu lazer hoje não é tanto jogar bola, porque já foi, né? Hoje eu sou a bola. Mas, sei lá, você jogar truco, você jogar buraco, sei lá, alguma coisa. Mas você precisa ter Sim. aquilo que te faz desligar um pouquinho para não acontecer o que aconteceu com você. Porque Exato. isso aqui é uma caixinha. Sim, embora explode. É que ela pode explodir se a gente não tomar cuidado, né? Como se você deixar ligado na tomada direto, mas daqui a pouco começa a sair fumacinha, né? Fumaça, Então a gente precisa realmente de saber dosar isso. E eu falo porque na nossa comunidade nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso aqui é meio perigoso acontecer. A gente se envolve tanto que a gente fica Sim. 24 horas ligado e aí pode acontecer. E aí você falou que isso ocasionou a separação. Você tem Ocasionou filho, separação. não tem? Como é que Tenho, eu tenho um filho. Logo quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar vendendo espetinho, frente a uma padaria, né? Porque o meu irmão... Espetinho, aquelas carninhas de... Espetinho de Já gato sei que fala, né? Churrasco. Não é de gato, não. Não, pode deixar, pode deixar. Aí, o meu irmão conhecia esse rapaz que é de São Bernardo, é o Gera Cortes, lá, o Geraldo. Muito gente boa ele. Aí ele falou, peguei uma padaria agora e... Você não quer vender um espetinho lá pra acabar atraindo um pessoal, né? Pra ver que inaugurou a padaria e tal. Eu falei, demorou, vamos lá. Você vende Aí espetinho, vende cerveja. isso aí acabou tipo um ajudando o outro. Aí eu fui com meu irmão no Walmart, que acabou até fechando. Diversas empresas fecharam de um tempo pra cá, é um absurdo isso. Mas voltando lá no espetinho. Aí comprei uma churrasqueira e ia lá e comprava a carne e o cavão, que o meu irmão comprava no cartão dele pra me ajudar. Só que eu gastava, vamos supor ali, R$100 e o que eu vendia no dia era 5, 6 espetinhos só. Não conseguia tirar nenhum investimento. Então você era um mau vendedor. Você podia saber fazer um eu espeto. fazia, mas... Ou você né? tava dando pros outros também? Não, tava difícil o negócio, não conseguia vender de fato. Aí o tempo foi passando, lá tinha o padeiro e o ajudante. Aí o ajudante do padeiro pisou na bola, sem compromisso, aí precisou do ajudante padeiro. Aí você já saiu da calçada e foi pra Já dentro. caiu pro calçado de padeiro, trabalhar de ajudante padeiro. Com o tempo lá, infelizmente, por conta de vícios, o padeiro acabou mexendo lá no jogo que tinha na padaria e deu ruim, ele teve que sair fora. Aí eu assumi a padaria. Comecei a trabalhar na padaria. Trabalhei um bom tempo de padeiro e tal. Tava aprendendo até aquelas partes de confeitaria, né? Que é uns bolos mais sofisticados e tal. Coisas. Aí não deu tempo, porque assim, tudo é pela vontade de Deus. Não tem jeito. Mas você era solteiro ainda? Aí eu tava solteiro. Aí foi aonde eu saí de lá e fui trabalhar em outra padaria na chapa. Chapeiro e tal, desenrolando. Aí foi aonde eu conheci a mãe do meu filho. A paraibana braba virada da mulher. Você é paraibana? Paraibana. Aí eu do Pernambuco. Aí, meu Deus do céu. Aí foi onde a gente foi se conhecendo e tal, aquela meio que maturidade e tudo. Ela tinha um filho de 5 anos nessa época, mas independente disso. Onde come 1, come 2, 3, a gente divide ali um ovo, né? E vai que vai. Aí eu conheci ela.
Só que assim, ela tinha separado há um tempo atrás, eu já vim lá do Pernambuco com a cabeça meia, porque é um mundo novo, né? Como até o irmão Marcão fez uma pergunta, a cabeça ficou daquele jeito. Mas eu queria mudar, porque o meu irmão falou, ó, não é fácil, tem que tomar cuidado com caminhos que vai fazer escolhas, mas São Paulo com toda dificuldade, até hoje você consegue, né? Se manter. Aí foi aonde eu conheci a mãe do meu filho, a gente foi convivendo um tempo. Saí da padaria, fui trabalhar como vigia noturno lá na Oscar Freire. Trabalhei um tempo na manutenção, lá em São Paulo, no centro de São Paulo, depois da Avenida Paulista, dessa Augusta, a Repouso ali, Faria Lima, isso. Faria Lima tá famosa ultimamente. Aí trabalhei lá na manutenção e depois trabalhei de vigia noturno a noite inteira. Foi uns 3 anos e meio lá de vigia noturno. Aí tava casado com a mãe do meu filho, aí não conseguia dormir direito e tal, aí já foi começando por aí. E era o bairro vizinho desse Parque Imigrantes, né? Uhum. Aí, de repente, uma moça que mexia lá com o pessoal da prefeitura me apresentou, olha, tem um menino bom ali, inteligente, ele é, né, muito educado e tal, correria. Desenrola bem. Aí foi aonde me apresentaram, o pessoal da prefeitura. Aí o primeiro vereador conseguia ajudar, né? Fazer parte, porque a gente sozinho não consegue nada. Juntamente com a equipe, ele conseguiu tirar 8.930 votos lá, né? Que foi o Danilo. Mas de lá para cá, com o tempo não deu certo, aí acabei fechando parceria com outra pessoa que deu uma atenção maior para os moradores, porque eu me sentia mal quando eu não conseguia atender a demanda, né? E tem o gordo da adega lá, que agora ele vem fazendo um ótimo trabalho. Também, se parar de fazer, eu sou o primeiro a falar, ó, fulano lá disse que ia fazer e não tá fazendo, entendeu? Porque, irmão, tem que ser certo. E a gente tem que fazer aquilo por amor. Infelizmente, tem muita gente que tá dentro ali do grupo, que nem eu mandei mensagem nesse grupo lá falando. Eu mandei mensagem pro vereador, me desculpa aí se eu fui muito, né? Porque assim, na época da eleição, todo mundo se movimentando. E por que não, no decorrer dos 4 anos, você não se movimenta? Espera, né? Fica esperando, entendeu? Tem gente lá que ganha salários, tem diversas espalhadas, secretarias, etc. Só que o pessoal não faz por amor. Você vê que a pessoa tá precisando ali, sabe? O mínimo que seja, vai só lá dizer um oi para aquela pessoa ali, entendeu? E o pessoal fica se segurando. Aí eu fui, mandei mensagem, quem gostar, por isso que eu falo do sincero. Tem hora que eu pego o vídeo e falo, ó, picareta, veio aqui, tá falando isso, é mentira. Eu desmascaro, que nem a questão do UPA lá, do Alvarenga, que foi reformado. Eu fui lá, me chamaram, tiraram foto de sangue. Eu podia ter chamado a reportagem, que eu conheço todo mundo lá. Mas eu mesmo fui ver com a minha própria cara, né, com meus próprios olhos. E fiz os vídeos lá e mandei direto pro prefeito, Marcelo Lima. Eu falei, ó, não tá legal isso. Com poucos dias, a equipe dele entrou em contato comigo, ó, estamos aqui no UPA, assim. Aí eu peguei a motinha, fui lá e verifiquei de fato que mudou todas as bancas, onde estava dando medicação, tava rasgada as fitas e etc. Foi trocado todas as poltronas e eu já sabia que ia estar no radar. Aí tá sendo reformado esse UPA agora, para você ter ideia. E então, mas a mãe do Victor Hugo, Victor Hugo, nossa, eu não vejo a hora dele Quantos anos? Ele tá com 13 anos. 13. Tá grandão, já tá quase no meio do tamanho. Só que tá lá na Paraíba, né, morando com a mãe dele. Ah, mas a mãe voltou então pra Paraíba. A mãe voltou pra Paraíba e tá lá, porque tem a avó, que ela foi criada com a avó e tal. Aí ela mora com a avó dela lá, só que a mãe mesmo, biológica dela, tá aqui em São Paulo também. Mas daqui a pouco ela volta, é meia... Então não vai ser nada logo, teu filho. Aí logo ele tá de volta. Ele tava aqui no final do ano passado, aí ficou um pouquinho comigo, né? Antes de eu vir pra cá. Aí ele foi embora lá pra Paraíba. Aí eu já era casado com essa outra moça, né? Que trabalha até lá em São Bernardo lá. Só que devido estar desgastando muito a situação, eu acabei ficando bitolado só nessa questão do próximo, de ajudar, de resolver isso, resolver aquilo, e não fazer o que o irmão falou, que é dividir os tempos, administrar o tempo. Acabou criando muito estresse, muita dor de cabeça, não estava conseguindo dormir mais direito, porque não tinha hora para descansar, toda hora o pessoal me ligava. E até fazendo um parênteses, diante disso, isso vai para todos vocês, sejam... funcionários, colaboradores, sejam coordenadores, administradores, patrões, etc. Sim. Nós, na comunidade, esse ano, vamos iniciar um projeto, um programa, que já muitos fazem, né? Mas nós aqui já fizemos algumas ações, mas assim, pontuais. Sim. A gente quer ver se a gente faz uma coisa um pouquinho mais perene e prolongada, que é cuidando de quem cuida.
Exatamente. Ou seja, nós precisamos de cuidar de quem está cuidando. Porque, de repente, a pessoa fica cuidando do outro e não cuida de si mesmo. Eu cito vários exemplos que, principalmente na vida pastoral, a gente aprende na questão da espiritualidade. Por exemplo, uma pessoa que seja um filho, filha, um parente, um marido ou a esposa, que está em casa com o seu parente doente, tá? Uma filha que fica em casa cuidando da mãe doente, lá, seja lá com Alzheimer, com Parkinson, ou sei lá que doença for, camada lá, etc. E ela fica ali 24 horas cuidando, troca a fralda, dá comida, dá banho, leva pro médico, dá remédio, dá não sei o que e tal. Ela vai adoecendo. Ela adoece. Porque ela esquece de cuidar de si mesmo, porque só cuida do outro. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque senão, de repente, a gente só está cuidando do outro e não está cuidando de si mesmo. E aí, a hora que a gente vê o nosso corpo, porque todos os sinais, eles vêm primeiro no físico. Exato. As pessoas não pensam nisso. Aí fala assim, eu não sei, mas é no físico. É aquela que deve ser, se é dor de cabeça, se é dor nas pernas, se é Coluna travada. Não, o corpo grita. O corpo grita. É gritante, começa a cair tufo de cabelo, aparecer algumas manchas, começa a aparecer algumas manchas roxas, né, nos braços. Existe aquilo que é a decadência natural do ser humano. Sim. Né? Eu, por exemplo, né? É natural, pela idade que você vai, cabeça branca, tá? Uhum. Agora, mas voltando a esse assunto, então, é o que realmente você falou. Você precisava de ter tempo para você mesmo, para cuidar de você mesmo. Né? Hoje, no mundo que nós vivemos, porque antigamente, quando se falava em fazer terapia, todo mundo ficava com medo. Eu não sou louco, não sou doente, não sou não sei o quê. Exatamente. Não precisa de. É só você não esperar ficar para fazer. Você pode fazer antes para não ficar. Exatamente. Então, ou seja, é até como que uma prevenção. É muito bom, viu? E hoje, graças a Deus, muitas empresas fazem isso. Nós queremos entrar nessa, já fazemos, mas pontualmente, né? E até eu brinquei que na última que nós fizemos, né? Foi com a psicóloga lá da PAI, como é que é o nome dela que veio aqui, né? Muito famosa, a doutora e tudo mais. E eu dei risada porque ela estava expondo, né? E eu estava sentado na primeira fileira e ela falando lá. E ela começou a falar umas coisas lá e eu comecei a pensar assim, gente, mas eu acho que eu sou assim. Ai. Aí ela tá falando pra mim, né? É por causa que hoje a gente tava falando. A gente falou muito do celular, né? Hoje a gente tem toda a informação na mão. Mas é algo que a gente não pensa também, né? O celular tirou todo o nosso tempo. Não, pelo amor de Deus. Nós não paramos mais de Você trabalhar. não percebe. Não. Então, nós que eu falo por mim e alguns colegas que estamos à frente de alguns serviços de alta complexidade na área da assistência, a gente trabalha 24 horas, não tem. Então, o celular é o tempo inteiro, ele toca, ele manda mensagem. E aí fala assim, mas você tem que controlar teu tempo. Sim, tem que controlar. Mas tem coisas que demandam da nossa atenção. Né? E isso vai gerando um desgaste muito grande, muito intenso. Eu brigava muito com a minha mulher por isso. Ela falou, você não desliga. Aí eu falo, poxa, mas tava esperando sair a vaga saiu e eu preciso de uma ambulância. Liga pro SAMU, mas o SAMU não pode, tem que ser a UTI móvel, porque é adequada, que saiu a UTI pro cara. Aí você vai correr atrás. Aí eu tenho que correr atrás. Muitas vezes de madrugada o pessoal ligava, eu saía de casa, ia pegar o carro, porque eu não tinha carro, não tenho mais. O vizinho aqui tem, pega a chave e leva. Ia socorrer, fazia várias coisas. Aí depois, missão cumprida. Só que aquilo com o tempo foi me desgastando. Hoje nós temos aí a síndrome de burnout, nós temos tantas coisas que são quadros, né? Que as pessoas vão sendo afetadas. E nós temos, principalmente hoje, tomar muito cuidado com os quadros depressivos, né? Sim. Sejam de que matiz for, mas quer dizer, por onde que entra isso? Exato. Mas, com certeza, o sistema laboral é um dos caminhos. É claro, tem a questão dos relacionamentos, tem a questão dos temperamentos, tem uma série de outros fatores. Mas eu falo assim, hoje a questão laboral, dependendo, por exemplo, se nós pegarmos os estudos que nós temos hoje, né? Por exemplo, as profissões onde nós temos mais suicídios são as que mais estressam. Sim. Né? E aquelas que cuidam dos outros. Aí você vai lá, policial, padre, pastor, que você fala, por quê? Né? Então, a gente tem que parar, sim, e pensar a forma como nós estamos trabalhando, como é que nós estamos dividindo isso e como é que nós estamos cuidando dessas pessoas que cuidam. Um exemplo, o meu irmão, ele pegou a presidência lá, né, da igreja. Igreja Remidos por Cristo. Remidos por Cristo. O meu tio, ele não foi o fundador, porque o fundador já faleceu. Aí o meu tio, o pastor Francelino, muito conhecido, tem no interior, tem muita...
Uma hora eu posso estar até passando pro irmão. Ele pegou Alzheimer, o que era pastor-presidente, pegou Alzheimer, tá usando fralda hoje e tal, né? Um trabalho que a gente acolhe o pessoal aí, cuida, né? E o meu irmão, que assumiu a presidência, ele não anda muito bem, estava estressado esses dias. Sim. E a minha cunhada, né, que é a tesoureira, tá ficando também com alguns problemas. Inclusive, ela se emocionou muito no dia que eu vim pra cá, né? Fui lá no mercado com a gente e tal, deu aquele abraço. Ah, cunhado, se cuida, fica em paz um pouco e tal. Ou seja, é muito importante, né, essa pauta que vocês estão levantando aí e pôr em prática mesmo. Porque se a gente não se cuidar, fica difícil. Porque eu estou falando, eu estou diante de você, que é um exemplo que você está dizendo prático daquilo que nós estamos falando, da necessidade do cuidado, de a gente aprender a administrar isso. Agora, como é que você ficou sabendo da comunidade? Quem que falou da comunidade para você? Comunidade? Onde você foi achar? Então, Foi na rede social? Foi todas alguém que essas. falou? Não foi rede social. O meu cunhado falou, porque assim, tem um rapaz que faz parte lá da igreja, que o irmão dele estava lá na Baixada Santista. Infelizmente, dependente químico, né? Uhum. E aconteceu de o meu cunhado descobrir, eles descobriram junto com o Luiz, que é o pastor Luiz, que é irmão desse rapaz que está lá. Acho que ele está até lá na roça, lá, com os meninos. E ele estava numa situação deplorável. Aí foi aonde pegaram ele e trouxeram para cá e deu certo. Começou a se melhorar, tá bem já, né? Tá caminhando. E como eu estava muito estressado, chegou ao ponto de eu dizer, poxa, eu vou pegar meu final de semana agora e vou me divertir. Aí eu parava de frente um barzinho lá, eu mereço, porque eu ajudei fulano, eu ajudei ciclano, eu já tava despirocando das ideias mesmo. Sabe? Porque, cara, Eu sou filho de Deus também, né? Filho de Deus Eu também. sou filho de Deus. É tanta demanda que a gente resolve, meu celular não para, sabe? E eu, tal coisa, aí chegava em frente ao bar, pega uma cerveja aí, Hugo, não sei o quê. E todo canto que eu parava, parece que é incrível. Chegava gente pra vir falar. Poxa, eu tô aqui, eu tô querendo falar fugir. Não tem jeito. Se eu ia pra Santo André, Hugo Sincero lá, não sei o quê. Não sei o quê. Ou seja, Santo André, São Bernardo, São Caetano, ABCDM ali, todo mundo me conhece. Por conta dos trabalhos que a gente vem fazendo. Ajuda bastante, ajuda. Só que frustra muito também que a gente não consegue acompanhar todo mundo. Infelizmente, ajudar todo mundo, de fato. Né? Se a gente pudesse, era uma maravilha. Seria bom demais. Eu costumo dizer que até uma frase do Sérgio Cortella, eu dou o meu melhor na condição que tenho, enquanto não tenho maiores condições para fazer melhor ainda. Porque muitas das vezes é difícil. O pessoal, poxa, tô precisando de uma cesta básica, aquilo, não sei o quê. Já teve dia de eu particularmente, não estava trabalhando, porque eu estava focado só em bairro, não estava trabalhando. A esposa, na época lá, trabalhava com a mãe dela, que é advogada. E eu estava com 5, 6 cestas básicas dentro de casa, e a gente precisando, só que já tinha um compromisso. Porque na pessoa que eu fui pedir a cesta, eu digo, eu tenho 6 famílias que estão realmente, de fato, necessitando. E eu fui lá verificar com meus próprios olhos. Não postei em rede social, entregando nem nada, porque eu não acho legal isso, sabe? O socão na rua, essas coisas. É melhor chegar, tal, fez. Eu mostro diretamente para a pessoa que fez a doação, porque fica um trabalho sério, que nem... a prestação de conta. É isso, a prestação de conta. Que nem o trabalho que vocês fazem. Realmente, eu acho que foi coisa de Deus. O que eu tinha de fazer lá, fiz... Tá caminhando, o fiscal direto da prefeitura me liga, você precisa vir e tal, não sei o que. Eu falo, calma que eu ainda não tô bem. Deixa Deus trabalhar. Agora é entregar nas mãos de Deus, se aproximar. O tempo é dele. O tempo é dele, não adianta. Porque, meu irmão, foi assim, Marcão, sempre. Sempre quando eu dava uma sossegada, ia pra igreja, as coisas começavam a melhorar, eu comprava moto, comprava carro, tava tudo bem. Isso aí. Se afastava de Jesus, achar já tô bom, né? Aí caía tudo. Vendi um carro por 3,5, gastei uma noite, um carro novo que valia quase 10 pau, estraguei com tudo, sabe? Ou seja, situações que isso vai desgastando, a gente acaba pegando alguns hábitos que não é legal, né? Isso aí é nítido. E a gente tem que dar uma pausa e parar, processar, né, o que está fazendo e prosseguir. Porque sem Jesus a gente não é ninguém, se não tiver do lado de Deus ali, cara, pedindo força, principalmente a gente, né, irmão, que serve, ajuda o próximo. Mas eu sempre falo com todos em qualquer circunstância. Às vezes a pessoa chega e fala assim, seja porque foi o adultério, seja porque foi uma desemprego, seja porque foi uso de droga, de bebida, seja lá o que for.
Eu sempre falo, não foi a primeira coisa que você fez isso. A primeira coisa que você fez para você chegar ali foi afastar-se de afastasse Deus. de Deus. Exatamente. Ou tentar permanecer em Deus com dupla face. A dupla personalidade. Isso não existe. Com os mesmos hábitos, né? É, porque tem gente que está dentro da igreja e finge que acredita em Deus, finge que é da verdade, finge que é honesto, só que não dá certo. Por quê? Porque uma hora explode. Exatamente. Você não tem como estar diante de Deus, daquele que é o Todo-Poderoso, e achar que você está enganando. Você pode ir enganando as pessoas, mas uma hora a verdade vem à tona. E mesmo que plante a semente, E ela não dá certo. brota. Então eu falo para a pessoa, Não vai, né? são essas duas coisas que faz a pessoa, de repente, mas está dentro da igreja, está cometendo adultério. Então é porque está nessa dupla face que eu estou falando. Né? Ou então aqueles que às vezes chegam para mim e falam assim, às vezes, vamos pegar um exemplo que nós trabalhamos muito, que é o caso da dependência química ou do alcoolismo. Então, às vezes, quando eu vejo a pessoa, eu falo assim, não, a primeira coisa que você fez foi deixar a igreja. Por quê? Vamos pegar um exemplo. A pessoa está bem, né? E tem tudo para ir avante. Reorganiza sua vida relacional, de conjugal, com os filhos, com a família, volta para casa. A vida laboral, arruma um emprego, começa a trabalhar, começa a ter o dinheiro, começa tudo direitinho. Tá certo. Aí o que acontece? Eu pego um final de semana e, sei lá, por que motivo? Porque motivo não existe, mas a gente se arruma, né? Porque é um churrasco, é um passeio, porque não sei o quê. Não deu para ir à igreja, eu não vou. Aí na semana seguinte, eu faço tudo certinho. Eu vou trabalhar, estou bem com a minha esposa, com os meus filhos e tal. Aí no outro fim de semana eu tenho que ir à igreja. Mas eu não fui a semana passada e não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Tá tudo bem, tudo ótimo. Então eu não vou nesse também. E aí começa a não ir. Mas é aquilo que eu falo. Se você parar de comer hoje você não vai sentir nada, não. Talvez um dorzinho aqui só. E vai embora. Você fala, a comida não faz falta. Mas vai ficando sem comer pra você ver. No terceiro, no quarto, no quinto dia, o que vai dar? Então, ou seja, também nós precisamos desse alimento espiritual, assim como precisamos do material. Sim. E o efeito da falta do alimento espiritual, ele não é imediato. E é isso que as pessoas precisam entender. Por isso que você falou, nós precisamos estar em Deus. Se queremos permanecer em pé, precisamos estar em Deus. Nós não vamos conseguir permanecer em pé sem Deus. E muito menos achar que estando na igreja, com falsidade, com mentira, estamos em Deus. Não vai dar certo e vai ser de uma hora para outra, porque Deus vai aos poucos, é com o tempo, né? Exatamente. Porque Deus é amor, mas também é justiça. E não adianta querer. Pode ir perante aos homens aqui, tá tudo bonitinho. Mas ele sabe. Nada ficou oculto. E voltando para quando você então se identificou que você precisava vir, dar um tempo, você veio para Batatais, conheceu a comunidade por meio dessa forma que você falou, e aí a gente tá vendo que você tá com a camiseta do Movimento Batatais. Você chegou, foi bem rápido, né? Foi bem, na cidade, bem rápido. Essa questão, para quem não conhece, quem não é de Batatais, está acompanhando, o Movimento Batatais é um evento que tem aqui em Batatais, onde tem uma corrida de rua. Isso. E você já foi participar, porque você já tinha esse hábito de correr, como que era? Então, aprendi esse hábito com a minha irmã. Como eu tava muito com a cabeça lá em cima, estressado e tal, ela falou, Hugo, faz muito bem, vamos correr comigo e tal. Lá em São Bernardo. Lá em São Bernardo. Aí comecei a correr com ela. Aí, um tempo atrás, a gente foi para Nova Odessa, né? Foi passear um pouquinho e tal. Aí, da casa onde ela alugou até o mercado, dava 1 km. Aí ela falou, Hugo, vamos lá comigo, só andando de carro, chega às costas doeu, uma viagem longa, né? Aí a gente foi caminhando um pouquinho, conversando. Ela falou, vamos no pique. Olha, esperta ela, hein? Aí a gente foi no pique, aí deu 1 km até lá. Aí voltando, vamos no pique, 2 km. Caramba, 2 km, né? Não tem o pés lá, pá, e tal. Bacana. Aí depois, no outro dia, a gente foi... No outro dia não, que eu ficou todo doído. Os 2 dias, fica tudo doendo. Aí com os 2 dias a gente fez 5 km. Aí depois fomos lá para a Estrada Velha de Santos e foi tirando a cidade, que realmente tira, porque a cada momento que você vai correndo, você vai superando, é uma luta entre o seu físico, o corpo, né, e a mente. Você vai superando desafios. E isso é bom. Aí a gente foi para a Estrada Velha de Santos, fiz 14 km. Aí eu, caramba, já tava com esse hábitozinho lá. Só que, de repente, é aquela questão. Se a gente não tá se alimentando do que a gente precisa mesmo, acaba desandando. Entendeu? Parou. E parei. Aí, quando eu cheguei aqui, nessa situação, aí eles vieram, me trouxeram, né? Eu tenho uma gratidão imensa. A CMDM como todo, mas com a minha irmã e a minha irmã e meu cunhado. E minha mãe que veio me trazer, né?
Aí a gente passou lá na roça lá e falou, ó, vamos lá almoçar e tal. Aí uma outra oportunidade, o pessoal tinha conhecido o irmão José. O meu cunhado conheceu o irmão José. Da outra vez, que veio trazer um menino. E a gente veio almoçar, almoçamos ali no centro, e o meu cunhado ligou pro irmão José. E ele tava lá na Madre. Certo, né? Matriz. Na Madre Teresa. Aí eu conheci o irmão Eduardo lá também. O Eduardo olhou meio assim e tal. Vamos ver, né? O Eduardo é assim. O Eduardo, ele é uma pessoa sensacional. Muito bom. Tenho muito apreço por ele. Aí, de repente, ele, vamos fazer um teste aí, uns 20 dias e tal, pra ver, né? Porque tem muita dor de cabeça. Infelizmente, muita gente não quer mudar. E esse trabalho que vocês fazem é ótimo, maravilhoso. Inclusive, daqui a pouco eu vou dar um exemplo de 2 lá de dentro que aconteceu. Eu acho que vocês não ficou sabendo. E é bênção. E diante disso, ficou os 20 dias. Só que todo lugar que eu chego, eu não consigo ficar parado. Eu falei, vou caminhar um pouco. Aí eu vi o outdoor, né, do movimento Batatais. 12º, né, movimento Batatais. Aí eu liguei pra minha irmã na hora. Eu falei, Jéssica, patrocina aí, me ajuda, que eu quero participar dessa corrida. Comprar camiseta? Comprar camiseta, vai ser tal dia. Só como eu cheguei aqui em novembro, finalzinho de... Novembro, dezembro... Não, finalzinho de outubro. De outubro, isso mesmo. Aí, irmão, de repente eu liguei pra ela. Aí a Jéssica falou: não, vou comprar sim. Você vai querer o quê? De 5 ou 10 km? Como eu tava treinando todo empolgadão, fui e comprei a de 10 km, né? Porque você compra o kit, que é de 5 km e de 10 km. Só que, cara, eu pensei que eu ia sair um dos primeirão, como que é o nome daquela moça de Serrana lá que ganhou a São Silvestre em São Paulo? A Baldaia Sertãozinho. Tem até um Sertãozinho. Isso, o filme saiu, foi lançado, uma pessoa super humilde. Ela estava aqui. Ela estava aqui em Batatais. Como é que é o nome dela, gente? Acha aí, Zeferina Baldaia. Zeferina, é isso mesmo. Zeferina Baldaia. Nossa, eu com esporte... Foi a campeã da São Silvestre. Da São Silvestre em São Paulo, exatamente. Teve até uma história engraçada lá que o pessoal da coordenação estava falando, que o marido dela incentivando na curva, na última final, porque tinha uma mulher que só quem ganhava era ela. O marido dela, toma água. Ela tava tão focada que não viu nem o marido de lado. Foi-se embora e conseguiu ganhar. E a história dela é muito linda, né? Treinou na cana, descalça. Isso. Porque ela cortava cana, entendeu? Então, quem puder ter a oportunidade de estar assistindo, depois o irmão vê aí, põe juntamente com o link. O pessoal acompanhar, é muito bacana. E foi aonde eu consegui. Aí a Jéssica falou: pega o de 10, vai querer o de 10 km, porque tem um chip. Isso. Se por um acaso você cortar caminho, aquele papelzinho que tem o chip, que tá até lá na Madre também, que eu deixei lá, aí fala. Ele morre de amores pela Madre. Já acusa. Não trouxe pra cá, ele veio e deixou. Eu deixei lá, trouxe Acho que o Eduardo que sequestrou e quis que ficasse lá, né? O Eduardo Troféu. Já tá lá na sala das meninas, lá da assistente social. Aí eu vinha treinando, irmão, só que eu fiz 15 km, consegui fazer, deu a pausa ali no meu tempo, que a cidade é muito bacana, tem uma infraestrutura bem legal para praticar esporte e tal, gostei muito. Tem uns bebedouros também, né, público lá, até pros pets também tem, que eu acho muito legal isso. E consegui correr 15 km. Eu falei, Jéssica, eu pego de 10 aí que eu vou tirar tranquilo. De letra. De letra. Mas, rapaz, você vai estar ali correndo com o pessoal que são o ano inteiro, né? Preparado e tal. Mas, assim, o importante de tudo foi poder participar, né? Ser muito bem recebido aqui onde eu fui, né? Na comunidade, porque eu já estava chegando ao ponto de sair mesmo. Sair de perto da família, abandonar a família e sair andando, porque chega um ponto que você começa a deixar eles tristes, desanimados também. E eu tava, a gente não quer que eles sofram e a gente prefere se martirizar ali, sabe? E se afastar. Mas, enfim, foi aonde teve essa oportunidade de eu estar vindo, conhecendo, e eu não paro. Aí comecei a ajudar na cozinha lá, né? Ajudante de cozinheiro. Só que como eu já sabia fazer, eu falei, calma que é um território... Não, que eu tenho que me adaptar, eu tenho que pisar, vou ver como é que eu faço, porque eu já sabia fazer muita coisa, já trabalhei em diversos restaurantes, porque para mim, o que for preciso fazer, eu faço, eu vou para cima. O importante é que faça bem feito, né? E consegui assumir lá a responsabilidade da cozinha, do estoque também, o que entrava, o que saía, né? Ele me deu essa função aí, fiquei trabalhando na cozinha também. E foi onde surgiu a oportunidade de lá da Bom Pastor, né? Para estar dando uma força lá pro pessoal.
onde estou gostando bastante, né? Tá sendo novas experiências para mim. Uma delas que eu até falei agora há pouco, não posso deixar cair no esquecimento, a importância do trabalho que vocês fazem é que eu conheci lá, tem o Gabriel, né? Ele se separou da esposa, né? Por alguns problemas assim parecidos, né? E foi onde ele foi acolhido lá, né? Na Madre. E de repente ele estava conversando comigo, disse: "Ó, a minha filha veio e tal, não sei o quê." E como tem uma empresa nova que está abrindo um galpão enorme ali, Isso. no início, aí Deus usa pessoas, não tem jeito. Aí eu dei a ideia para ele, eu falei: "Cara, vai lá e conversa, vai saber, né, se surge uma oportunidade, porque mão de obra às vezes é difícil nesse lugar. Você realmente quer mudança mesmo e tal?" Ele falou: "Quero." Aí foi lá, conversou com o cara. Com 2 dias depois ele foi almoçar já com o carro do chefe. Já conseguiu um emprego e alugou uma casinha para ele, através lá da Madre Teresa, entendeu? E teve outro rapaz também, eu morei na Altão lá. Ele tava lá conversando comigo, porque ele viu eu chegando, conversando com todo mundo, né? Aquele negócio e tal. Aí falou: "O que é esse cara aí?" Eu acabei de chegar. Aí fui lá e conversei com ele. Eu falei: "Ó, tem um amigo ali que ele conseguiu, né, um emprego. Será que eu posso mandar um WhatsApp para ele? Só que você tem que ver se você realmente, de fato, vai querer. Porque até para indicar pessoas, até para ajudar, você tem que tomar cuidado. Até para ajudar uma pessoa, você tem que tomar cuidado. Porque hoje tudo gera processo, hoje é tudo aquilo, não sei o quê. É difícil, mas enfim. Aí eu entrei em contato com o Gabriel, mais um rapaz que estava lá da Madre, em situação de rua, foi acolhido, né? Um trabalho sensacional. E o cara tá trabalhando também. Eu tava saindo do plantão e tava vindo aqui para casa, e eu vi ele lá, ele me deu um abraço: "Cara, muito obrigado, não sei o quê", sabe? Entre outras pessoas que eu já vi lá também. Tinha um rapaz que ele, inclusive, tá no Real, trabalhando, né? E alugou a casa dele, chegou no táxi lá. Isso é muito sensacional, Hugo, eu sempre falo o seguinte: nós, muitas vezes, para você que está nos vendo, talvez você já tenha escutado isso, nós somos acusados de enxugar gelo. Ou seja, o que vocês fazem não adianta nada. Né? Adianta, sim. Aí eu costumo dizer o seguinte, sempre faço questão de repetir isso. Uhum. Os médicos podem também não ter os méritos, porque sempre quando você olha para o médico, você está olhando para ele rodeado de doentes. Porque aqueles que ele curou, voltou. E sumiu na multidão. Uhum. Então, de repente, aquelas pessoas que passam pela comunidade e que aproveitam essa oportunidade, seja porque fez um curso, nós temos inúmeros exemplos, pessoas que estudou, terminou colegial, terminou fundamental, fez faculdade, ou fez curso técnico aqui no industrial, etc, tal, e que hoje trabalham e que foi, casou, construiu uma família, tem sua casinha, seu carrinho, sua moto. Essa pessoa some. Então, quando alguém encontra com ela na rua, com a família, né, eles não sabem o que ela passou e de onde que ela foi no fundo do poço. Então, quer dizer, por isso que parece que enxuga gelo. Por quê? Porque sempre quando eles olham para nós, quem que vai estar ao nosso lado com nós? Aqueles que ainda estão precisando de sair. Então, elas olham, tá. E também temos aqueles casos que eu costumo dizer o seguinte. Eu faço a comparação com o hospital, por exemplo. Por quê? Porque o médico deixaria de atender os doentes que não têm cura? Lógico que não. Não, ele vai continuar atendendo. Esse cara tá com câncer, fase terminal, então tem mais gente. Nem remédio dá para não gastar o remédio, né? Deixa eu morrer. Sim. Não, ele não faz isso. Não, então, nós também temos muitos casos em que a gente sabe, essa pessoa aqui, ela, embora não vá voltar a morar na rua, mas ela não tem condições alguma de se de sair do acolhimento. De sair do acolhimento. Ou de seja, auto-se gerir. de falar que vai reatar vínculos familiares, que às vezes nem família tem, você não consegue achar. Ou de falar que ela vai ter condições de tomar banho sozinha, de trabalhar, etc. Não. Às vezes ela tem comprometimento mental, ela tem comprometimento físico, porque está numa cadeira de roda, porque não tem uma perna, porque não sei o quê, etc. Porque está cega, porque está surda, sei lá eu o quê. Então essas pessoas, elas merecem ser cuidadas por nós para que elas tenham dignidade. Exatamente. De filhos e de filhas de Deus. Nem não falo de ser humano, é de filhos e filhas de Deus. Então, para que elas possam lidar. Agora, então, sempre elas vão estar conosco. E elas vão, às vezes, infelizmente, falecer aqui conosco. Eu costumo dizer morrer conosco. É verdade. Porque eu falo assim, por exemplo, quando nós olhamos para as ILPIs hoje, isso todo o Brasil, e você aí na sua cidade também pode olhar, a pessoa que está numa ILPI, eu costumo dizer que é muito triste, é muito doloroso, é muito dolorido. Por quê?
Porque geralmente, quase que 100% sabe que não sai dali mais. Entrou ali, não sai mais. E a LPI É a do idoso. Ela não sai mais. Ela tá ali com 60, 65, 70 e nem visita recebe mais. Às vezes não tem, né? ou então não tem família, ou então a família não quer nem saber. Abandona Né? mesmo. E tem família que tem até medo de ir lá e achar que o parente vai querer voltar junto, né? Então ela tá ali, e eu repito muito aqui o Dirceu Marinheiro, que é uma pessoa boníssima, e por muito tempo ele foi presidente da São Vicente, lá de São Vicente. E na época nós não tínhamos a ILPI, hoje nós temos, né? Os idosos, que é uma casa específica onde só pode ter idoso de acordo com a legislação. Naquela época nós não tínhamos. Então, as pessoas também esquecem que quem está em situação de rua fica idoso. Eles acham que não, né? Não vai parar no 59, né? Não, ele fica idoso. E quando ele fica idoso, ele não pode ficar na casa de passagem. Né? E aí eu não tinha como. Você imagina, eu chego para uma pessoa com 55, 54 anos, ela é público nosso. Nós Exatamente. acolhemos. Aí ela dá um AVC. Vai parar na cadeira de roda, entorta tudo e não consegue voltar nem com fisioterapia. Né? E aí ela completa 60 anos. O que eu vou fazer? Eu botar ela na rua? Porque ela não pode ficar comigo mais. Não pode. É Então a desumano gente isso. acaba ficando irregular conosco. Por quê? Eu ligava pro Dirceu, por isso que eu falei o nome do Dirceu. Muita gente aqui conhece o Dirceu Marinheiro. Eu ligava pra ele, Dirceu, pelo amor de Deus, você não tem uma vaga. Eu tô com um idoso aqui que deu um AVC, tá na cadeira, já fez 60 anos esse ano, já tá com 61, e eu preciso tirá-lo daqui porque ele é idoso, pra gente mandar para ir pro São Vicente. E o Dirceu Marinheiro usava uma frase que eu costumo repetir muito. Ele dizia assim para mim, ele me chamava de capitão. Capitão, vaga aqui só celestial. Só conta O que é celestial. celestial? O que é vaga celestial? É só quando morre para abrir vaga aqui. Quando morre, aí abre uma vaga. Porque não sai daqui com vida. Então, isso é muito triste, isso é muito melancólico, isso é muito doloroso para nós. E diante de toda essa circunstância, o Marco acompanhou muito bem isso também, o pessoal que sabe. Um certo dia eu já estava com 11 idosos. Eu não sabia o que fazer. E alguém, um dia, fazendo uma visita à casa, me ligou depois e falou assim, olha, senhor, toma cuidado, porque o Conselho do Idoso pode fazer uma denúncia no Ministério Público contra o senhor. E eu pensei comigo, rezei bastante, dá-me força, senhor, o que vai fazer, o que vai acontecer agora, né? Porque não é problema meu, é problema do poder público, mas eu estou com eles aqui, são seres humanos, eu não posso descartá-los. E aí eu pensei comigo, Deus, eu tenho, né? Eu disse, não, eles não vão denunciar para o Ministério Público, eu vou lá conversar com eles antes deles. Se antecipa o problema, mas é uma estratégia. Eu cheguei lá, foi aquilo que você falou do sincero. Né? Eu falei a verdade. Cheguei lá e falei pro promotor, pessoa boníssima, doutor Alexandre, está se passando isso. Eu quero resolver a situação, mas só que eu não tenho como. Sozinho eu não consigo. Então aí ele convocou todo mundo, poder público, não sei o quê, faz reunião daqui. Eu só sei que depois ele acabou abrindo uma ação civil pública e resolveu. Então, ou seja... Resolveu aquele momento, né? Porque o pessoal continua ficando idoso. Continua faltando. Isso aí, né? Eu já cansei de falar isso, né? A gente nunca vai conseguir. Creche 10%. conseguiu, sabe por quê? Sabe por quê que hoje não falta vaga em creche? Primeiro que o Ministério Público chegou junto, Sim. né? Mas também porque as pessoas pararam de ter filhos. Hoje diminuiu muito. Deu uma segurada. Nós temos que pensar nisso. Tem todo- Basta você ver, se você pegar São Bernardo do Campo, Santo André, aqui, Batatais, Ribeirão Preto, e se você pegar no ano de 1985, 80, quantas crianças nasciam por ano nessa cidade? E quantas nascem hoje? Hoje nasce menos do que nasce lá. Então, as pessoas não estão casando mais. Tem ou todo- poster- tem pra diversas frente pra questões, casar, né? Ou Sim. quando casa. Antigamente se casava, se tinha 3, 4, 5 filhos. Hoje se casa. Hoje Tem só meio. tem um. Quantos filhos você quer ter? Meio. É isso É mesmo. meio. E aí a Não, gente quer ter um começa- pet. Quando a gente pensa nisso, a gente tem diversas questões, né? Então, não só a questão de ter menos filhos, né? Tudo. Não, pai, Mas que nem a creche hoje está alocada na política de educação, que tem uma seguridade de investimento. Tem um A ILPI está alocada na política de assistência, que não tem seguridade de É um investimento. prima pobre. Né? Então vai tendo corte. Então, e hoje tem mais pessoas envelhecendo do que pessoas nascendo. Então, são diversos aspectos, mas concordo com você que era muito triste e hoje é uma realidade, tá? Eu falo que nós estamos E em outras não é de cidades. Batatais. É uma realidade de todos os municípios. Todos os municípios têm fila. De ausência de vagas para pessoa Fila idosa. de idosos que estão, às vezes, sozinhos em casa, abandonados, doentes. Finalzinho não tem de quem tudo, cuida. tá ali só. Deu a vida, lutou por esse país e hoje está largado. E isso que o irmão falou que a gente passou aqui em Batatais, nós estamos passando em Ribeirão, né, com a Casa Santa Dulce. A Marília me ligaram ontem,
Com Sueli, se estiver vendo, Sueli, um abraço. Infelizmente, não tem como eu te atender, Sueli. Mas ela me ligou ontem. Mesmo problema também. Então, essa cidade, tô falando Marília, e poderia citar aqui Bauru, Campinas, Piracicaba. São cidade que nós Todas estamos, essas, né? Que a gente pode falar. Em Ribeirão foi exatamente isso que aconteceu. Nós chegamos num dado momento na Santa Dulce com um número tão grande de idosos que a gente teve que se antecipar. Nós mesmos fomos procurar. Como você fala, não tem condição. Não tem condições. E aí, graças a Deus, lá abriram um chamamento, né? Nós ganhamos o chamamento público, então agora a Santa Dulce tá no processo de transformação de LPI, mas assim, vai resolver o problema daquela situação. Mas tem muitos idosos ficando, né, na fila. Isso é uma realidade que nós, brasileiros, vamos ter que pensar o que pode ser feito, né? Porque é algo que já está às nossas portas aí e não tem como fugir. Tem que levantar essa bandeira, porque, que nem o irmão falou, a gente não vai ser denunciado. Eu vou lá procurar eles. Né? Eu vou primeiro. Antecipa. Ó, eu tô com isso aqui. Antecipou. Aqui nós antecipamos. Exatamente. Nós queremos resolver. Como podemos resolver? É claro que eu não vou exigir que não plim-plim de dedo se tem a vaga para todo mundo. Rápido. Mas eu acho que se não houver políticas públicas, como foi feito com a questão da educação para a área do social, a gente vai cada vez mais estar aí indo a reboque, empurrado. Exatamente. Levando com a barriga, os Alguém problemas, tem que dar o primeiro passo para que a coisa ande, né? Andar, porque eu penso assim, eu falo assim, nós temos os 3 parentes, hein, as parentas, né? Educação, saúde e assistência. Eu falo que a assistência é a prima pobre. Por quê? Porque a saúde tem um percentual, que é obrigado. Se o prefeito, se o governo, se o presidente da república não der aquele percentual, ele pode sofrer impeachment. Ele vai ser responsabilizado. A educação. Então a educação também tem, a saúde também tem. Assistência não, se sobrar, põe. E quando a Aline passou por aqui também, quando tem que cortar, faz o quê? De onde que eu vou tirar? Tira da assistência. Haja visto aí. Puxa! Haja visto aí, eu vou falar, não sei se conseguiram reverter, porque como o episódio está sendo gravado, mas né? até agora não. Mas tivemos um corte aí significativo dos repasses do governo estadual para as entidades aqui de Batatais, para o município de Batatais, atingindo diretamente um serviço nosso em mais de 60% de verba. Né? Então, assim, é um corte. 30% referente... Não, mas assim, um dos serviços perde mais de 60%. Um dos. Então, 4 serviços, né, irmão? Por causa porque só a casa de passagem... Que não recebia, mas ia receber. Mas ela recebeu aquele aporte. Ela não tinha... Porque, por exemplo, nos convênios que você faz, então, de repente, você recebe uma fatia do governo federal, um percentual do governo estadual e um percentual do governo municipal. Aí você soma esse bolo para poder tocar o projeto. Pagar RH, comprar comida, pagar aluguel e etc. E tal. Nós tivemos... Foi antes da pandemia. Nós tivemos um corte do federal. Foi. Então, eu vou pegar um exemplo. Eu vou citar o serviço onde você está lá nos ajudando. Residência inclusiva. Para quem não entende, é um serviço de acolhimento de pessoas com deficiência física e mental. Entre 18 e 59 anos. Não é idoso. Muito bem. 2014, nós estamos no ano de... 26. 12 anos. Em 2014, o governo federal colocava R$5.000 por mês. R$5.000 por mês. Para atender 10 pessoas. Não é atender, para 10 pessoas morarem lá dentro. Morar. Não é só atender, não. Fala atender, parece que ela vai embora. Né? Ela vai comer, tomar banho, comprar roupa, comprar remédio, fralda, sapato, cuidado, acompanhamento médico, é tudo. É a casa dela ali. Aí o governo federal fez o corte. 50%. Caiu para 2.500. O governo estadual, eu estou dizendo só o serviço de residência exclusiva, era 10 mil. Agora está cortando, né? Aí cortou também. Agora está cortando também. Agora... Só que o problema não é esse. O problema é que os mesmos 10 mil de 12 anos atrás é o de hoje. Não aumentou. Aí eu pergunto, eu não sei o que esse povo tem na cabeça. Peraí, você compra hoje o que você com 5 mil que você comprava há 12 anos atrás? De forma alguma. Quanto que um funcionário ganhava 12 anos atrás? E quanto que ele ganha hoje que você tem que pagar? Porque o sindicato não quer saber. Ele faz o dissídio, chega ali, pá. Eu tô rindo aqui porque a gente estava falando do Hugo que veio de São Bernardo para cá para aliviar a cabeça. Não, justamente por causa desse problema. Por causa desse problema. Eu acho que nós vamos ter que pegar e ir para São Bernardo. Mas ele agora faz terapia, né? E eu ia até perguntar para ele. Ele tá ali, com o pessoalzinho da Bom Pastor, né? Que ali a gente ser pai, ser irmão, ser companheiro, ser amigo de todos eles. Eu acho que
quando a gente reclama da vida, a gente tem que sentar com eles e conversar para parar de reclamar, né? É muito bom. Né? Ali eu tô tendo experiência sensacional. Viu? Assim também lá com os idosos, etc. Mas aí você teve que fazer o divórcio com o Eduardo, né? Então, rapaz, aconteceu. Aí você deve vir pra cá. Você tá gostando daqui? Não, fala que não. Você vê. Nossa, tô gostando. Sua Verdade. família não veio aqui ainda. Vai pra passear aquele dia. A minha mãe veio no Natal, veio Não, a minha mas aqui, mãe. você tá aqui, né? aqui. Ah, eles vieram A minha aqui. mãe Ah, veio, meu yeah. padrasto. Aí eu fiquei com um cachorrinho ali fora, eles foram lá, o irmão José acompanhou, eles almoçaram e tudo. Eu não tive a oportunidade de apresentar pro senhor, porque tava mal. Não, mas eu não correria. estava aqui, eu correria, acho, né? né? Eu acho que Ou foi no não- almoço do Natal? Foi Foi, antes? não, foi no almoço de Natal. Eles estavam aqui no almoço? Tava no almoço de Natal. Minha mãe e meu padrasto. Bom, não Aconteceu conheci até você. um caso engraçado que eu vou falar pra vocês. Ela veio trouxe o restante das minhas roupas, né? Aí, de repente, ela falou, tá aí suas roupas, o que você quiser você pega pra você, o que você não quiser você doa. Aí, tudo bem, tinha uma sacola lá com os vestidos, com as roupas. Aí eu acabei doando pras meninas lá. Aí ele falou, essas daqui eu não vou usar mais, não. Não, tá mais não. Aí acabei, cara, doando pras meninas. Aí tem umas lá da madre e tinha outra menina que tava só pernoitando. Aí eu doei os vestidos lá, umas blusas pras meninas, ainda bem que elas tinham ficado lá, deu tempo ainda de eu resgatar. Legal. E a outro vestido que ganhou do meu irmão, a moça acabou pondo na roupa e foi passar o Natal fora e não voltou mais pra casa. Enfim, ela falou pra mim, né, a correria, a ansiedade Você dela foi catou tão isso? grande, catou e E doou. acabei doando, entendeu? Mas aí eu consegui pegar com as outras roupas. Você foi das descobrir, não meninas. era pra doar. Não era pra Era doar, era a dela, roupa da era. minha mãe. Era a roupa sabe? dela. Era a roupa dela. Ela trouxe. Aí tem ela tava aqui em Casa Branca, né? Na casa dos Parentes. parentes do esposo dela agora. Aí eu mandei o motoboy lá levar e tudo, mas ela veio aqui na casa, conheceu. Doou as roupas da mãe. Eu doei a roupa da mãe, olha, meu Deus do céu, Deus me perdoe. Mas foi eu deixei as coisas tudo aí, não sei o que eu falei, mãe. Só que engraçado que eu já doei pro pessoal. Porque assim, eu né, Chegou, já porque mandei eu- pra frente. Você falou que era uma pra doar, ué? noite de Natal, o pessoal tava uma roupinha novinha ali, não sei o que, aí eu já passei pras meninas. Só que Olha lá, teve gente. algumas foram compreensíveis e A gente tem que ser devolveu. obediente, ó. Como diz a Maria Pereira, coisas que só a comunidade oferece. Não, Ser só obediente a oferece, pai e só. mãe foi obedecer, tá aí, doou. E Ô, lá na comunidade, lá na Madre, eu gostei muito, conheci várias histórias também, a gente vai vendo. É assim, muita gente às vezes fala, aquilo ali não é um trabalho sério e não sei o quê. É bom a gente viver na pele, né? Eu não sei se o pessoal pode vir estar visitando, Claro. né? Entendeu? É só nos avisar. Sim, claro. avisar com antecedência, tá visitando, A pra casa de ver passagem, realmente de ela é fato. aberta, ela tem até as pessoas que querem. Muita gente de muitas igrejas, de grupos como o Rotaract, Lions, etc. O pessoal marca café, marca jantar, leva as Isso. coisas, fazem, participam, leva viola, sanfona, joga bola. Então, ou seja, lá a Madre tem espaço para todas essas coisas. Agora, os únicos dois espaços que a gente tem certas restrições, na residência, inclusive, não tanto tão rígido, mas também é preciso, porque às vezes tem pessoas que estão ali encaminhadas pela justiça, então tem alguma certa, cuidado que certa nós limitação. tomamos, né? E na Casalar. Casalar, sem chance de Normalmente criança e E adolescente. mesmo que família é só com ordem judicial. Mas as outras não, o lar de idosos, a casa de passagem, então pessoas E podem vale até visitar, colocar, legal. porque falando aqui em Batatais, eu tive contato Ribeirão essa Preto, eu tô semana. falando muito da Natália, né? Mas assim, aqui em Batatais a gente teve contato essa semana. Muitas pessoas ainda acham que a comunidade é uma comunidade terapêutica, uma clínica de recuperação, que não é. Muitas pessoas acham que a comunidade atende só pessoas em situação de rua, Não. que não é. Então as pessoas possam estar vindo conhecer. Sim, é muito A importante comunidade, ela auxilia, sim, pessoas que têm problema com dependência química, auxiliamos. Acolhemos pessoas que estão em situação de rua, acolhemos. Mas também acolhemos mulheres vítimas de violência, também acolhemos pessoas com deficiência que não têm onde morar. E quando eu falo acolher, é acolher da pessoa vir morar conosco. Pessoas com deficiência física e mental que estão passando riscos de vida, não têm onde morar. Acolhemos idosos na mesma situação, tá? Que não são moradores de que rua. não são moradores de rua, que não têm onde morar, que estão correndo risco de vida. Vem para ficar conosco. Acolhemos crianças e adolescentes sob medida protetiva que a justiça determina por questões, às vezes, de N motivos que nós assumimos e cuidamos. E vale ressaltar aqui que nenhum desses acolhidos
nenhuma dessas pessoas é cobrado para Não estar paga nada. na comunidade. E as pessoas não sabem disso. Então é importante vir, conhecer, vir falar. E você, empresário, você que está nos vendo, conheça, entre em contato com a gente para a gente poder ter a oportunidade de apresentar essa grande obra de Deus que transforma a vida de muitas pessoas aqui em Batatais, e que ontem eu conversava com o diácono Francé também, ele falando lá de Ribeirão, né? Também em Ribeirão, também em Serrana, também em São Carlos, também em Marília, que é onde a casa está. E ontem eu falava com o Francé, né? Que em Ribeirão a gente pode falar que quantas vidas a gente pôde transformar também tocando. Então você que não conhece a comunidade, fica o convite para você vir conhecer e ver de tantas formas que a comunidade vem tocando a vida das pessoas e transformando e ajudando, assim como ajudou na caminhada do Hugo. Sim, com né? certeza. E eu quero já aproveitar, Hugo, e agradecer tua participação aqui conosco. Imagina, né, eu de que ter agradeço. aberto o coração aí, aberto, falado Hoje aí da tua história. de conversa aqui, que olha, a hora foi embora. Então, eu tô... Falando bastante, 1 hora e... né? mais. Então, mais de hora e meia. agradecer e falar para você deixar o seu convite aí para as pessoas, deixar sua mensagem final aí para as sim, com pessoas que estão nos certeza. acompanhando. Tá bom, Marcão. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por tudo, né, que nos é concedido através dele. Agradecer ao nosso irmão Diácono Francisco, né, que é o fundador. Não foi fácil essa trajetória. A gente fez uma missão esses dias e o pessoal, do Capitão Ferreira, tal, não sei o que, é uma pessoa muito querida. Depois que assim a gente vai conhecendo o dia a dia, a gente vai vendo, né, como que é, né? Que Deus abençoe, conceda muitos anos de vida ainda e essa missão, todos os irmãos, toda a pessoal que faz parte da equipe, os colaboradores e pessoal, e é muito importante que nem o nosso irmão Marcão falou, vocês poderem estar vindo, né, e conhecer, né, um pouco mais de perto. Porque, contando a história agora das pessoas acolhidas e tal, eu já acompanhei algumas situações lá em São Bernardo do Campo, porque se tivesse condições, podia montar a CMDM lá também. Porque ia atender muita pessoa. Entendeu? Mas é uma coisa, cara, que eu vou te falar, é um trabalho muito lindo, né? É bom acompanhar de perto, não é fácil, tem que vir preparado emocionalmente também, porque não é fácil, mas vocês estão de parabéns, né? Esse vídeo, estamos, graças a Deus. Para mim é uma honra poder estar colaborando. Estou tendo diversas experiências a cada dia que passa. Essa semana acompanhei 2 acolhidos nossos lá na PAI também. Mandei até para pessoa. Eu posto no status, todo mundo vê, na rede social. Uma amiga minha que é assistente social lá em São Bernardo do Campo, ela perguntou se poderia vir visitar. Eu falei, eu converso com o pessoal aqui. Você pode vir, as portas vão estar abertas. A gente vai na secretaria, conversa com o pessoal. Esses dias, inclusive, o nosso irmão Eduardo lá me levou para participar da inauguração do novo CRAS aqui, né, da Vila Cruzeiro. Conheci o prefeito da cidade, conheci a Aline, que é a secretária de assistência, e meu Deus do céu. Assim, a CMDM tá abrindo portas para mim, e o que eu tô conseguindo mais ter aqui é paz, porque lá eu não tava, né? Eu tava me afastando de Deus, em primeiro lugar, porque não adiantava, muita gente almeja riqueza, bens materiais, essas coisas, dinheiro, conta no banco, e sem Deus você não é nada. Porque quantas pessoas a gente conhece aí que tem condições mesmo financeiras, muitas pessoas vão estar vendo esse vídeo aí, que a gente vai compartilhar bastante e sabe muito bem o que a gente está falando. E a importância aqui, eu volto a enfatizar, de fazer o convite, né, e conhecer, porque é um trabalho muito bem sério, pessoal. Quem me conhece aí sabe o trabalho que a gente faz, né, voltado aí da comunidade, né, de São Bernardo do Campo, Parque Imigrantes e entre os outros bairros, mas eu acho que deu certo aqui. Se for da vontade de Deus, vamos continuar por aqui ainda, fazendo parte da missão. E mais uma vez aí, gratidão imensa a todos vocês da CMDM, que Deus abençoe e continue fazendo esse lindo trabalho aí pela população. Nós agradecemos aí. Irmão Francisco, sua mensagem final, sua bênção. Antes da bênção, só mais uma vez o agradecimento a você, Hugo, pela coragem, pela disponibilidade. O meu abraço para o pessoal de São Bernardo do Campo, para os seus familiares. Nós vamos pensar se vamos devolver. Mas hoje ele está aqui, hoje ele faz parte dessa família, e a vontade de Deus é que vai prevalecer. O momento exato dele voltar e de estar com vocês, isso daí é com Deus, né? Que ele possa aprender, como a gente sempre fala, nos colocarmos nas mãos de Deus, deixar que Deus nos conduza
que aí ele vai fazer o melhor. Então peçamos de Deus a bênção para todos nós, para as nossas famílias, para os nossos projetos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo, de São Carlo Acuti, patrono desse estúdio, desça sobre cada um de vós as mais copiosas bênçãos dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E a semana que vem esperamos aqui para falar um pouquinho da campanha da fraternidade na primeira segunda-feira da Quaresma. Entre irmãos. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu.